Boa noite a todos. Quero iniciar esse momento agradecendo a cada um de vocês que estão presentes, todos os vereadores, a Pastoral da Saúde, ao SENAC, a Prefeitura de Venanópolis do Imigrante e ao Cicobi, pelo patrocínio da filmagem do evento. E todos que colaboraram para a gente poder estar realizando esse evento. Quero aproveitar também aqui a oportunidade para convidá-los para o 7º Seminário da Saúde Integrativa e Fitoterapia, que vai acontecer no dia 5 de julho, às 8h30, no Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonade, em Venanópolis do Imigrante, com o palestrante Dr. Marlon Leiber, especialista em saúde integrativa. E é com grande honra e entusiasmo que damos início a este momento tão especial e enriquecedor. Hoje temos entre nós um convidado internacionalmente reconhecido, cuja trajetória de vida e trabalho tem impactado positivamente milhares de pessoas ao redor do mundo. Jimmy é natural de Pernambuco, reside atualmente nos Estados Unidos. Ele é microbiologista, naturopata clínico, terapeuta, master coach, biomédico e morfologista. Um analista do sangue vivo, com uma missão clara: identificar o que provoca as doenças e orientar caminhos naturais para a cura, através da limpeza do sangue. Presidente da American Blood Analysis, ex-presidente da Federação Nacional dos Terapeutas do Brasil, FENAT, escritor do livro Não Somos o que Comemos, Somos o que Não Digerimos e Assimilamos. Criador do curso online Fábrica Saúde e palestrante internacional, com passagens pelos Estados Unidos, Europa, Caribe, Brasil, enfim, toda a América. Recebeu o prêmio de Personalidade do Ano em Londres em 2018 pela revista Fama Magazine. Recebeu também o prêmio Destaque do Ano na Suíça em 2024. Jimmy é um exemplo vivo de superação. Após enfrentar o diagnóstico de glioblastoma multiforme grau 4, um câncer cerebral, venceu a doença por meio de um processo natural, baseado naquilo que hoje compartilha em suas palestras e atendimentos, a importância de manter o sangue limpo. Ele acredita firmemente que, se o sangue estiver limpo, não há doença que permaneça no corpo. E é com essa convicção e experiência que ele vem ajudando pessoas do mundo inteiro a transformarem as suas vidas e recuperarem sua saúde. Senhoras e senhores, com vocês, Jimmy Albuquerque. Bom, é só um esclarecimento sobre a FENAT, Federação Nacional de Terapeuta. Eu fui o presidente da FENAT, eu não sou mais presidente, eu saí do cargo há muito tempo, tá bom? Sou o presidente da ABA dos Estados Unidos, mas não da FENAT aqui, tá bom? Bom, as pessoas ficam preocupadas quando eles me chamam para falar, dizem assim, será que vai dar muita gente, coisa do gênero, de fazer tanta propaganda, essas coisas todas, né? Mas eu aprendi uma coisa interessante com um amigo, vocês devem se lembrar dele, chamado Peri Ribeiro, filho de Dalma de Oliveira e Rivaldo Martins, gravou a música mais tocada do mundo, Garota de Ipanema. Ele disse para mim que
uma vez ele foi convidado para fazer um show no restaurante em Londres, e um empresário viu o show deles. Se por acaso o empresário gostasse do show deles, eles fariam uma turnê em toda a Europa. E ele foi fazer esse show lá, nesse restaurante, só que nesse hotel, que tinha um restaurante, então, fazendo o show dele, tinha um show do Perry Como, um cantor britânico muito importante dos Estados Unidos, da Inglaterra. E ele só não tinha ninguém no restaurante, não entrou ninguém, e só tinha ele, os músicos dele, e um camarada lá no bar bebendo. Ele simplesmente falou para os músicos dele: já que não veio ninguém, vamos ensaiar, tá entendendo? Porque não tem ninguém mesmo para dar o show. E fizeram os ensaios dele, recolheram os instrumentos deles e foram embora. Quando ele chegou no quarto do hotel, aí ele ligou para o amigo dele, de volta do Brasil, e perguntou: escuta, ele estava esperando lá o empresário, mas ele não foi. Ele falou assim: ele estava no bar bebendo, e você não deram show. Você não são profissionais para ele. Então hoje, se tiver um bebendo, eu dou show. Bom, para que vocês possam entender primeiro, não somente o que eu faço, mas a minha origem. Na realidade, eu sou pernambucano, nasci no interior de Pernambuco, numa casinha de sapê. Algumas pessoas pensam que sabem o que é sapê. Sapê não é o barro que faz a casa, é a palha. Está aí, entende? E a minha mãe havia perdido 2 filhos com croup. Só os mais velhos sabem o que é croup, ok? É uma doença que está na garganta das crianças. E minha mãe havia perdido esses 2 filhos. Aliás, dica de passagem, para vocês terem uma ideia do que é vida e alegria, o homem mais velho do mundo tem 154 anos, na Azerbaijão, norte da África. Entrevistaram ele e perguntaram para ele assim: escuta, por que o senhor atribui a sua longevidade, a sua idade tão avançada? Ele disse 2 coisas. Quais são? Primeira, sempre fui alegre, feliz e risonho. E a segunda, a morte esqueceu de mim, eu tenho que continuar alegre, feliz e risonho. Então a alegria é tudo. Quando a gente está alegre, nosso corpo fica alcalino. Um corpo alcalino retém a fonte da vida, que se chama oxigênio. Só uma coisa vive dentro da gente sem oxigênio, só uma, é o câncer. Tudo precisa de oxigênio, o câncer não precisa. Ele vive no ambiente mais ácido possível. Mas voltando lá à casinha de sapê, minha mãe havia perdido esses 2 filhos, resolveram sair daquele interior e nós fomos para Recife, ok? Bom, veja bem, meu pai preparou a carroça, botou as trouxas todas em cima da carroça, e eu tinha um velocípede, ok? Vermelhinho, que eu, na minha cabeça de criança, eu chamava ele de vermelhinho barulhento. E meu pai botou a gente na carroça, já para a gente ir para Recife, e meu pai saiu da carroça e voltou lá para pegar o velocípede. Quando eu vi meu pai voltando lá para pegar o velocípede, eu senti uma alegria tremenda, porque era o único brinquedo que eu tinha, né, naquele interior. Alguém tem dado aquele velocípede para mim. E quando meu pai foi lá, pegou o velocípede e, em vez de ele trazer para a carroça, ele jogou em cima da casa. Foi a minha primeira perda na vida. A gente não esquece, né, essas perdas que fazem a gente feliz, não é mesmo? Não tem como pior. Fomos para Recife. E depois, a irmã do meu pai era casada com um oficial da Marinha, convidou a gente para ir para o Rio de Janeiro, que as fábricas de tecelagem, vocês já não sabem o que é isso, tecelagem, era o que mandava no mercado antigamente, e estava todo vapor no Rio de Janeiro. Pessoal, vem para cá que você de repente vai trabalhar numa fábrica de tecelagem aí, vai ganhar melhor, tudo e tal. E nós fomos para o Rio de Janeiro. Agora você imagina, pernambucano, vai para o Rio de Janeiro é o quê? Pau de arara, né? Mas nós não fomos de caminhão, por incrível que pareça. Pau de arara é quem ia de caminhão, aqui nós fomos de navio. Olha que chique, a gente pobre como era, ir de navio para o Rio de Janeiro, só que nós fomos clandestinos, escondidos no porão do navio de carga. Ninguém podia saber que a gente estava lá. Dentro desse porão tinha pequenas criaturas que minha mãe colocava algodão nos meus ouvidos para que essas criaturas não entrassem. Chamava-se percevejo. Era muito percevejo. E os percevejos gostaram do sangue mais jovem. E atacaram a minha cabeça. Em 3 dias eu fiquei careca pela primeira vez. Pra vocês terem uma ideia. Eles atacaram a minha cabeça de uma forma incrível. Chegamos no Rio de Janeiro, veja bem, minha cabeça toda ferida, né? Aí minha tia pegou a gente, levou ela para a casinha dela e ela me fazia sofrer. Porque ela pegava, deixou no colo dela, pegava um espinho de laranjeira e começava a furar as feridas dos percevejos. Minha gente, como doía aquele troço. Veja bem, a gente não lembra do sentimento da dor, da intensidade da dor quando fala. Quando você lembra. Você lembra que sofreu, mas não lembra como é.
Você já imaginou se na hora que você falasse sobre aquele sofrimento da dor física, você sentisse a mesma dor? Isso é origem divina. Deus fez a gente de uma forma incrível nisso daí, né? E a vida foi se passando muito bem. Para mim era um tempo interessante. Aí meu pai arranjou uma pedreira para a gente morrer. Morrer não, morar. A gente fala essa brincadeira, né? Arranjou uma pedreira, porque meu pai falou assim, agora que a gente vai morrer aqui, né? Porque tem uma casa, temos tudo. Era uma pedreira, numa favela, em Irajá, no Rio de Janeiro. E nós fomos para essa pedreira. Meu pai, que era um barracão de ferramenta abandonado, ele fez daquilo ali a nossa casa. E a minha alegria, naquela época, eram os domingos, porque eu tomava Guaraná champanhe. Não existia Coca-Cola, não existia nada dessas coisas que você vê aqui hoje em dia. Era só o Guaraná champanhe que existia naquela época. E meu pai comprava um Guaraná champanhe, que de domingo para mim era uma alegria tomar aquele Guaraná champanhe. Os dias foram passando, as coisas foram passando muito bem. Um dia, meu pai trabalhava à noite. Aí foram lá, subiram o morro lá e foram chamar minha mãe para ir na fábrica onde meu pai trabalhava. Minha mãe, por quê? Porque ele está passando mal. Aí minha mãe, quando chegou na fábrica, o meu pai estava morto. Foi a minha segunda grande perda da vida. A minha mãe teve uma presença de espírito, ela perguntou, o que foi que houve aqui? Eu disse, não, porque ele se aborreceu por causa de política, ele morreu em setembro de 54. Getúlio morreu em agosto de 54, e meu pai era getulista doente na época. Ele se aborreceu aqui por causa de política, ele quis brigar, nós seguramos ele teve um ataque do coração e morreu. A minha mãe perguntou, quem segurou meu marido? Ah, eu e o fulano aqui, ó. Eu disse, não, impossível. O meu marido com raiva, 20 de vocês não eram homem para segurar ele. Não era. Meu pai era um paraibano forte, grande, sem instrução, não era burro. Burro ele não era. Mas aquele homem com raiva era indigesto, realmente era muito indigesto. A minha mãe teve uma presença de espírito incrível. Tirou a roupa dele toda. Tem que existir uma marca. Tem que existir uma marca. Minha mãe não encontrou uma marca. Porque minha mãe pensou que tivessem matado ele de alguma forma, facada, alguma coisa, espetada a ele, né? Mas dizem que quando você morre no coração, horas depois você fica roxo. O meu pai não ficou. Logo nós imaginamos que ele tenha sido envenenado. Porque os mais velhos lembram disso, ou vocês que estudaram a história do Brasil daquela época, principalmente, depois da morte de Getúlio, todos os líderes sindicalistas desapareceram. Desapareceu tudo. Ok? E meu pai foi um daqueles que desapareceu também. A vida começou a ficar mais difícil, agora, para minha mãe principalmente, porque o meu pai vivo, ele sustentava a família, não tinha problema nenhum, mas a minha mãe não podia sair para trabalhar fora. Pernambucano, machista, chauvinista, por tudo que era direito, ele queria que a mulher ficasse em casa, trabalhe em casa. Então ela costurava em casa, fazia algumas coisas em casa para as ruas, mas ela não podia sair para trabalhar. Só que agora minha mãe teve que sair para trabalhar, então arranjou emprego no restaurante. E só que a minha mãe levava a minha irmã com ela. A gente morava numa favela, minha irmã tinha 12 anos, e minha mãe não queria deixar aquela minha irmã lá, uma menina bonitinha de 12 anos, sozinha na favela. Né? Não existia a criminalidade que existe hoje em dia, mas sempre existiu, isso aí não teve jeito não, né? E começou os dias se passando, eu desci o morro de manhã com a minha mãe, ela me levava para a escola, chamava uma escola excedente, e eles me davam comida na hora do almoço. Mas às 3 horas da tarde eu tinha que ir embora para casa, e eu subi o morro sozinho, 9 anos de idade, subi o morro sozinho. Aí eu comecei a incomodar aos vizinhos. Não que eu fosse bagunceiro, que fosse, não, eu não fazia nada disso. Mas os vizinhos começaram a se incomodar com a minha presença sozinho na favela. Aí começaram a não fazer reclamações, mas fazer sugestões para minha mãe. E a primeira sugestão foi, por que a senhora, dona ele, não coloca ele no SAM? Vocês mais velhos ouviram falar do SAM. Foi a maior escola de delinquentes já existente do Brasil, Serviço de Assistência ao Menor. Foi a maior escola de delinquentes, só saiu ladrão lá de dentro, só saiu delinquente daquela escola. Aí minha mãe disse, eu não vou colocar meu filho no SAM. Aí de repente alguém deu uma outra ideia para ela, falou assim, por que a senhora não dá ele para os padres salesianos? Aí minha irmã dá para os padres, falou assim, pelo menos eles vão cuidar dele. Aí a cabeça já era outra. Entre me colocar no SAM, assistência a menores, e colocar com os padres, minha mãe falou, eu vou conversar com os padres, né? Porque não deixava de ser uma preocupação para minha mãe eu ficar sozinha aquele tempo todo lá. Aí ela foi falar com os padres salesianos de Jacarezinho, no Rio de Janeiro, e começou com o padre, falou assim, não, para trazer o garoto, que só tem homem aqui, a gente faz, cuida do garoto aqui, comida, instrução, dá tudo para ele. Aí minha mãe perguntou, e o senhor pode liberar ele sexta-feira à noite para ele ficar comigo fim de semana? Pai, posso, não tem problema. Então toda sexta-feira à noite eu era liberado, entendeu? E passava o fim de semana com a minha mãe.
Mas nesse fim de semana não era para me divertir, não, era para trabalhar mesmo. Então vocês têm uma ideia, até cemitério eu capinei para ajudar minha mãe. Vendia gibi na feira, tá entendendo? Era gato de recado para um lado para o outro, sábado e domingo era só trabalho, só trabalho, só trabalho. E a vida foi passando mais um pouquinho, mais adiante, ok? Agora eu já tenho 17 anos. Com 17 anos, o padre uma vez chegou na sacada da casa e... no meu gabinete, ele só chamava no gabinete para punir. E a punição chamava-se palmatória. Vocês jovens não sabem o que é isso. Os mais velhos sabem o que é palmatória. Doía aquela palmatória. Ele chegava, você estava na mesa dele, sentado na mesa, você vinha dar uma volta por aqui, ele falava o erro que você cometeu, você tinha que dar a mão, e ele dava as palmatoradas correspondentes. Mas as palmatoradas não doía tanto, okay? Era dor física, mas o grande problema era depois da palmatória. Porque se agora de joelho, 50 Ave Maria, 50 Padre Nosso, 50... Era 150 orações de joelho ali, né? Era mais sofrido fazer aquele monte de oração ali do que receber as palmatoradas e ir embora. Bom, só que quando eu cheguei na sala dele, ele virou para mim, aí eu já fui esfregando a mão, né? Eu não sei o que eu fiz de errado, porque eu tenho certeza que eu não errei, eu aprendi palmatória uma vez. Aí quando eu cheguei na sala dele, ele falou assim, sente-se. Quando ele mandou eu me sentar, eu disse, não, mandou sentar, não tem palmatória. Aí eu achei estranho aquela situação dele, aí ele virou para mim e falou assim, o grupo salesianos escolhe um aluno por ano e dá uma oportunidade para seguir o sacerdócio e manda para o Vaticano. Você foi escolhido. Minha gente, quando ele falou aquilo, eu já me vi beijando a mão do Papa. Eu falei assim, eu fui escolhido? Foi, você foi escolhido, você vai para o Vaticano. Eu olhei para trás dele, tinha um relógio cuco, né? E era 3h30 da tarde. Aí eu virei e falei assim, eu quero ir para casa agora, eu quero falar com a minha mãe que quando ela chegar, eu já estou lá e vou dizer para ela, eu vou ser padre. Eu falei assim, não, hoje é dia de limpeza na escola e você vai administrar a limpeza. Me liberou 8h30 da noite. Peguei a cartinha que ele escreveu naquela época, era assim, ó. Ele pegava, aqui está um papel, ele pegava a caneta tinteira, molhava na tinta, você não sabe o que é isso, e escrevia, aí depois para usava o mata-borrão, os mais velhos sabem o que é mata-borrão, para tirar o excesso de tinta, ok? Escreveu aquela carta para mim, aí eu entrei, fui embora, peguei no ônibus, só ponto final, e só tinha 3 pessoas dentro do ônibus, o motorista, o cobrador e eu. Eu sentei do lado do cobrador, ok? E me teletransportei para o Vaticano. Já me vi caminhando pela Praça São Pedro, conversando com os cardeais, aquela coisa, sua imaginação vai longe, né? Aí quando eu entrei no ônibus, ele arrancou, entrou o motorista, tudo e tal, arrancou, parou no próximo ponto. No próximo ponto, entrou uma reca de jovens igual a mim, na minha faixa de idade, 17, 18 anos, ok? E foi na época que surgiu a mini saia. Eu preciso dizer porque eu não sou padre? Mas não foi por causa da mini saia. Foi realmente na época que surgiu a mini saia. Mas foi por outra coisa. Eu senti inveja daquela alegria, homem e mulher junto. Eu nunca havia experimentado aquela sensação, homem e mulher junto, por idade dos 9 anos. Era um privilégio ser ter um padre na família naquela época. Eu consegui ficar naquela estagnação ali, falei assim, eu não quero mais ser padre, não quero mais ser padre. Na segunda-feira o padre subiu o morro, eu estava atrás do barracão, aí ele veio falar comigo e começou. Eu, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Ele acabou de falar, me deu a mão para beijar, eu beijei a mão dele, ele foi embora. Aí minha mãe e meu irmão vieram conversar comigo, então mano, quando você vai voltar para a escola? Eu falei assim, eu não vou voltar, mãe. Mas você confirmava com a cabeça que sim, que sim, que sim, mas se eu fizesse assim, ele não parava de falar. Mas a minha decisão foi tomada. Só que, veja bem, até sexta-feira à noite eu tinha um futuro, ia ser padre. Agora não, eu tinha que procurar que tipo de futuro, o que eu vou fazer da minha vida. Tinha uma coisa que eu fazia muito bem, jogar bola. E por incrível que pareça, eu joguei bola com Carlos Alberto Torres, capitão da Copa de 70, pra vocês terem uma ideia. Okay? Só que naquela época tinha muito marginal, tem ainda, mas tinha muito marginal. Então, jogando bola, o negócio era trocado, porque todo mundo desceu do morro para querer jogar bola. A verdade era essa, mas nessa leva aí, entravam os marginais também, né? E um dia teve um tiroteio dentro do trem, que eu quase fui atingido, porque eram não eram gangues, mas eram as extorsões das marginais da época, né? E eu quase fui atingido.
Aí eu cheguei em casa e falei para minha mãe, aconteceu isso no trem. Ela disse, meu filho, deixa o futebol para lá, vai arranjar emprego. Vai arranjar emprego porque não tem futuro para você desse futebol, não. Eu jogava bem, eu jogava realmente bem, entendeu? Mas, graças a Deus, fui arranjar emprego na Ultragás. Fui trabalhar na Ultragás. Aí depois da Ultragás, eu fui para trabalhar na Varig. Eu fiz um concurso na época para trabalhar na Varig, era concurso. Não era só lá e fazer, era um concurso mesmo que tinha que ser feito. Fui trabalhar na Varig e me tornei uma personagem muito importante. Eu fui o auditor mais jovem da Varig, na época, para vocês terem uma ideia. Só que quando a dona Dilma era agitadora, não tem nada com política não, preste atenção. Mas quando ela era agitadora, todo mundo sabe, tá entendendo? Eu fui preso 3 vezes. Eu fui preso 3 vezes. Mas sabe por quê? Porque entre a Varig e a escola, entre o trabalho e a escola, tinha um restaurante chamado União Nacional dos Estudantes, Movimento Revolucionário Brasileiro. Foi o grande problema ali. Ou seja, a gente estava jantando, chegava o DOPS, que era a polícia da época, prendia todo mundo. Liberava a gente 1h30 da manhã, não tinha mais ônibus para ir para casa, e aí tinha que ficar sentado no meio-fio esperando o dia amanhecer, para poder ir para casa. Na terceira vez, a minha mãe falou assim, já sei, foi preso outra vez. Eu disse, fui, mãe. Mas eu não sou agitador. Eu sei, meu filho. Posso lhe dar um conselho? Eu falei assim, qual é o conselho, mãe? Vai embora desse país. Olha só, uma mãe mandando o filho embora. Que coisa incrível, né? Ok, minha mãe sempre foi mulher de muitos conselhos. E eu peguei e arranjei uma passagem para o fim de semana, porque eu queria fazer amizade com alguém em Nova York. Eu decidi que eu ia para os Estados Unidos. E pegar uma passagem para fazer amizade com alguém, porque para eu ir para os Estados Unidos, eu tinha que saber, ou ir com muito dinheiro, que eu não tinha, ou arranjar uma amizade para alugar um quarto, uma vaga, coisa assim do gênero, né? E eu cheguei no sábado lá de manhã, eu saí à rua procurando alguém que falasse português. Minha gente, naquela época não existia, hoje não, tem brasileirada, está no mundo inteiro, mas naquela época não era assim. Eu passei o dia todo de sábado e não encontrei um brasileiro, por incrível que pareça. Aí eu já estava meio desesperado, passou, no domingo de manhã saí para o campo novamente, continuava sem ouvir ninguém falando português. Já no domingo, depois do meio-dia, passaram 2 freiras por mim, falando espanhol. Minha gente, quando eu vi aquelas freirinhas falando espanhol, eu falei assim, agora mesmo é aqui mesmo. Ei, madre, como estás? Tudo bem? Botei o meu portunhol para funcionar, que era portunhol, não era espanhol. Como estás? Tudo bem? Aí comecei com as madres, daqui a pouco eu já estava com a mão no ombro das madres, conversando com elas e tal. Em determinado momento, aí as madres viraram e falaram assim, daqui você volta. Eu falei, por que, madre? Porque aqui é um pensionato, só entra mulher. Eu falei, madre, ¿te recuerdas que eu digo que me gostaria de vir para os Estados Unidos a conhecer uma pessoa que eu possa viver com alguém aqui? Aí ela disse, vamos levar ele lá do teu pai. O pai de uma das freiras era porteiro zelador de um prédio que alugava quartos. Os quartos eram tão pequenininhos, mas tão pequenininhos, que quando você saia da cama, batia com os joelhos na parede. Só para vocês terem uma ideia. Mas era uma coisa só para aquilo dali. Fiz amizade com os padres, e tal. Isso foi no mês de agosto. Dia 15 de dezembro, eu estava dentro do avião, com $120 no bolso, era todo o meu dinheiro, e fui para os Estados Unidos. Ok? Bom, eu cheguei nos Estados Unidos, quando eu fui em agosto era quente. Dia 16 de dezembro, gelado. Eu cheguei junto com a neve. Meus dedos do pé se tornaram altamente sexuais, um trepando em cima do outro de tanto frio. Vocês querem rir? Pode rir também, viu? Não tem problema não. Não sou piadista não, mas eu conto as coisas com alegria, tá? Bom, agora, a minha namorada, no Rio de Janeiro, estava sozinha, ela virou e falou assim, olha, eu estou indo para aí. Ok. Agora para ver. Vejam, porque ela trabalhava na Varig, ela era secretária do diretor de operações da Varig. Aí, para ela, já tinha de ficava no pensionato com as freiras. No dia seguinte que ela chegou, eu já estava trabalhando. Trabalhava na fábrica de roupa lá, estava costurando, coisa do gênero. E a vida foi passando. Aí, quando foi o dia, eu virei para ela e falei assim, vamos fazer o seguinte, eu estou sozinho nesse país, você está sozinha nesse país, vamos juntar o teu sozinho, fica nós dois sozinhos? Ela, não entendi. Eu estou sozinho aqui, o teu sozinho com o meu sozinho, fica nós dois sozinhos. Ela, não entendi. Vamos casar? Eu falei assim, agora você falou a minha língua. Enquanto eu falei naquele juntar os trapos ali, ela não entendia nada. Aí quando eles fomos casar, marcamos o casamento para as 2h30 da tarde, no City Hall em Manhattan, ok? E eu esqueci do horário. Ia casar. Mas eu não esqueci porque foi pela mente, não. É porque eu trabalhava numa loja
E chegou um caminhão, e o patrão virou e falou assim, ó, tem que descarregar esse caminhão não pode ficar parado aqui. Eu, né, no ênfase de querer mostrar para o patrão que eu trabalhava, que eu queria trabalhar, eu continuei trabalhando. Eu esqueci do horário. O meu patrão foi que lembrou. Eu disse, ei, tá na hora do teu casamento, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Eu saí correndo pela rua, botei meu paletó Juca de Oliveira, não sei se vocês lembram da novela Céu de Pele, a primeira novela, botei meu paletó Juca de Oliveira e saí lá e fui casar. Normalmente quando você vai casar, o homem chega lá e fica esperando a mulher, o tempo inteiro, né? Comigo foi diferente, ela estava esperando. E as amigas dela, será que ele vem? Será que ele vem? Uma coisa do jeito. Casamos, voltei para trabalhar, ela voltou para trabalhar, e à noite eu já tinha alugado um outro quarto maiorzinho para nós, né? Lá no mesmo prédio que eu estava morando. E saí para jantar, peguei no pensionato, saí para jantar, e jantamos, voltamos de mãozinha dada pela rua, a cabeça masculina que só pensava numa coisa, é hoje noite de lua de mel. Era só isso que eu pensava. E assim viemos para o pensionato, aí chegamos no pensionato, eu tinha um sofá lá que os namorados podiam ficar sentados, esperando a namorada, né? Ela subiu para pegar as coisinhas dela, e 5 minutos, não desceu. 10 minutos, não desceu. 15 minutos, não desceu. Aí passou uma feira, eu falei assim, Madre, por favor, onde está Maria? Ela virou, o que queres com Maria? Eu casei com Maria hoje, eu quero levar a mulher. Casaste? Ô, Maneta, guarda. Aí vem a Madre Superiora. Vocês já viram o filme de Madre Superiora? Olha aqui, ó. O que queres com Maria? Madre, eu casei com a Maria. Eu quero levar a mulher. Casaste? Casaste onde? Eu casei no City Hall. Quem te casou? O prefeito da cidade que me casou. Casaste perante el hombre, pero não casaste perante Deus. Maria só sai de cá, depois que ele vai à igreja. Minha gente, eu fiquei injuriado. Eu saí por ali chutando tudo que era lata de lixo na rua. E 15 dias depois, eu já tinha o casamento marcado, e aconteceu a mesma coisa. Ela chegou primeiro que eu. Continuou chegando primeiro que eu. Casamos, voltamos para o pensionato para ela pegar as coisinhas dela. E as madres, toda aquela alegria, abraçando ela. Maria, que alegria, te casaste, aquelas coisas todinhas. Aí eu fiquei olhando para as madres, para as freiras. Vocês são falsas. Aí a Madre Superiora, por quê? Nenhuma de vocês foi à igreja. Eu não sabia a resposta que ela ia me dar, mas foi uma coisa bem incrível. Ela falou assim, nós freiras não podemos assistir casamento na igreja, para não incentivar elas a casar. Olha só. Bom, me arranjaram também um emprego depois, Maria Gess. Tivemos 3 filhos. Ela teve, eu fiz. Meu filho mais velho é do Departamento de Inteligência da Marinha Americana. Okay? Um dos 10 oficiais da Inteligência da Marinha Americana. Que eles queriam que um dos 10 chefes tivesse estado em guerra. E meu filho mais velho esteve em 3 guerras. 2 no Iraque e uma no Afeganistão. Tem a minha filha, que é assistente social do governo da Flórida. E o meu filho mais jovem, que é quem mais ganha dinheiro. Por que ele é mais ganha dinheiro? Ele é o atleta mais bem pago do Cirque du Soleil. Pra vocês terem uma ideia. Ele foi considerado o melhor do mundo em breakdance, é o atleta mais bem pago do Cirque du Soleil. Tivemos 3 filhos, ok? Só que desses 3 filhos resultou 15 netos e 2 bisnetos. Meus filhos adoram fazer filho. A minha filha tem 7, 6 dela nunca ela adotou, achou que tinha pouco. A garotada é grande, viu? Realmente é grande. Nossa vida foi muito boa durante 38 anos. 38 anos, de repente a minha esposa adoeceu. E a vida ficou muito difícil para nós, com a doença dela, um câncer de útero, ok? E as coisas foram, os dias foram passando, com a doença, uma doença muito dolorida para ela, sobre todos os aspectos, para a família, para todo mundo, né? E quando chegou um dia, 2 dias antes do falecimento dela, eu estava sentado, ela olhando para mim, conversando comigo, ela virou e falou assim, pai, ela me chamava de pai, eu chamava ela de mãe, né? Ela virou e falou assim, você sabe por que eu adoeci? E você sabe por que eu estou morrendo? Eu sei por quê, mãe? Assim, por causa do meu emocional. Eu te maltratei? Assim, não, pai. Você foi um marido quase perfeito. Só de Deus o direito. Mas, pai, eu não choro. Minha esposa perdeu 6 parentes em menos de 8 meses. Uma tia que ela adorava, 3 irmãos, o pai e a mãe. Ela não chorava.
Então, minha gente, eu quero um conselho para vocês. Se tiver que chorar, chore. Não guarde dentro de vocês a lágrima, porque a lágrima é o pior ácido dentro do ser humano. É uma coisa incrível, mas a lágrima, ela tem que sair, ela não pode retornar, não pode ficar presa dentro de você. Então, se tiver que chorar, chore. Foi uma coisa que eu aprendi com a minha esposa 2 dias antes da morte dela. Um dia, 2 dias depois, eu dei banho nela e fiquei olhando para o corpo dela. Vocês já viram uma múmia? A carne, não tem mais carne, só pele no osso. Minha esposa passou 32 dias sem comer e beber. Não bebia nada. Eu pegava gás, molhava com água, se colocava na boca. Ela dizia assim: pai, não adianta que não passa daqui, ó. Eu olhei para o corpinho dela, era deprimente. Realmente era deprimente aquele corpo, porque era só pele e osso. Era uma múmia, viva ainda. Ok? Então eu olhei para ela e falei assim: mãe, até hoje eu orei. Eu pedi a Deus para lhe curar. Mas hoje eu vou pedir a Deus diferente. Somente não houver jeito nenhum que Ele leve você. Sabe o que ela falou para mim? Por favor, faça. Porque eu não fui ainda, porque você não deixa. Aí eu me ajoelhei. Deus, ela quer a cura. Eu quero a cura. Os filhos querem a cura. Os amigos querem a cura. Todos queremos a cura. Mas Deus, somente se não tiver jeito nenhum, eu deixo você levar ela. Eu deixo você levar ela. Olha só. Eu acabei de falar aquilo, ela olhou para mim e falou assim: você realmente me liberou. Aí eu olhei para ela, entrou meu filho mais velho, a minha nora e o irmão dela. Aí ela virou: bote uma música para mim. Aí eu falei para sua mãe que é para eu ouvir uma música. Ele botou uma música americana, cristã americana, East to West. Ela foi ouvindo a música tudinho, olhando para mim, ela toca em mim, por favor, fique tocando em mim. E eu estou com a mãozinha na testa dela, segurando a mão dela, o meu filho e a minha nora e o irmão segurando os pezinhos dela. A música acabou, ela foi embora. Eu não fiquei triste naquele momento. Eu não chorei naquele momento, ok? Porque foi um alívio, a forma como ela estava. Ok? Realmente foi um alívio aquilo ali. Mas foi a minha outra grande perda na vida. Ok? 38 anos de casamento, nunca brigamos, ela não deixava brigar. Ela não deixava brigar. Ela não deixava. Se eu criasse, armasse qualquer coisa, ela olhava para mim. E me deixava falar à vontade. Aí quando eu acabava de falar, ela cansou. O que eu fiz? Ah, sei lá. Então da próxima vez você pensa primeiro. Aconteceu 2 vezes. Então de lá para cá eu nunca mais quis brigar com ela. Aquele negócio de vez em quando tem que arranjar um motivo para brigar, coisa do gênero, né? Bom, daí estava tudo em paz. Agora, chegou um momento crucial, que foi... Eu fui um churrasco, comi um churrasco um dia, 3 anos depois da morte da minha esposa, e serviram mousse de maracujá. Quando eu provei a mousse de maracujá, eu não identifiquei o paladar. Aí eu perguntei: isso aqui é mousse de quê? Eu mandei: isso é maracujá. Eu disse: não pode ser. Maracujá, se você sentir o cheiro, você nunca mais vai esquecer. Ainda mais você provou já o maracujá, certo? E fiquei preocupado, fui para casa, aí fui no restaurante, num supermercado português que tinha lá, comprei um baguari, maracujá baguari, que era aqui do Brasil vendido lá, para fazer o refresco de maracujá, para sentir o gosto do maracujá. Eu sentia o gosto, mas o meu cérebro não identificava. Uma coisa estranha. Por que o meu cérebro não identifica esse gosto? Eu sabia que era um gosto diferente, mas a palavra maracujá no cérebro não entrava naquele gosto que tinha na boca, por incrível que pareça. Aí de repente começou as coisas piorarem, porque eu comecei a sentir dor de cabeça. Comecei a sentir dor de cabeça, e a coisa começou a ficar ruim. Eu cheguei a tomar 16 aspirinas por dia, pra vocês terem uma ideia de tanta dor de cabeça. E um dia passando em frente ao hospital, com a dor de cabeça horrível, aí eu parei e falei assim: eu vou entrar, eu vou na emergência. Aí entrei na emergência, fui lá, me colocaram lá para fazer uma tomografia computarizada. Aí só vem aqui amanhã, que amanhã você vai falar com o médico. Aí eu disse: mas eu quero falar com o técnico que fez meu trabalho, trazendo lá dentro, porque o médico não sabe nada. O médico vai saber o que o técnico vai falar para ele. É verdade, quem sabe mais sobre isso é o técnico, né? Aí ele falou assim: não, tem que ser amanhã. Aí no dia seguinte, cheguei no hospital, eu estava sentado, e foi um déjà vu na minha vida. 3 homens feios vieram falar comigo. Sabe por que não fez? Não tinha alegria no rosto, a notícia não era boa. Começou por aí. Aí eu levantei, aí ele falou assim: olha, você está com um tumorzinho na cabeça, tá? Mas você tem que vir aqui amanhã, que hoje não dá mais tempo, e nós começamos um tratamento com isso daí. Ok, no dia seguinte eu retorno ao hospital,
Me colocaram numa maca, me levaram para o quarto, estava cheio de gente deitada no quarto, todo mundo deitado, aquele monte de gente com uma agulhinha no braço. E eu tomei a minha primeira quimioterapia. Eles não falaram para mim que era quimioterapia. Eu tomei a minha primeira quimioterapia. 3 meses depois, todo dia, uma vez por semana. Eu acabava de fazer a quimioterapia, só dava tempo de chegar em casa. Chega aqui, era perto do hospital, era perto de casa. Chegava em casa, me dava uma depressão, me dava dor no corpo. Tudo acontecia comigo. 3 meses fazendo isso. 3 meses depois me colocaram no CAT scan novamente, na tomografia computarizada. Não sei se vocês sabem o que é isso. É uma máquina que faz um barulho tremendo em volta de você. Você passa 40 minutos, uma hora ali com aquele barulho todo em volta de você. Aí, mais um déjà vu na minha vida. Eu estava sentado, vieram 3 médicos falar comigo. Assim não pode ser. E eram feios. Não tinha alegria no rosto. Aí eu levantei e falei assim, olha, você está com tumor aí, mas nós não sabemos que tipo que é, porque o seu corpo não reagiu bem à medicação. Neste momento que eles falaram para mim que o meu corpo não reagiu bem à medicação, eles viram que era um pernambucano com raiva. Meu corpo não reagiu bem ou vocês me deram remédio errado? Se eu houvesse me dado o remédio certo, ele reagiu bem, não teria? Então vocês é que erraram com o remédio. O que a gente faz agora? Eu estava com raiva. O que a gente faz agora? Preciso fazer uma biópsia aí. Não quero fazer biópsia. Eu quero meus exames. Lá tem que pegar lá na secretaria. Peguei meus exames, liguei para minha irmã no Rio de Janeiro, falei assim, você se lembra do Antônio Olário aí no Rio de Janeiro? Que cuidou da mãe uma vez, assim, lembro sim. Então tem o telefone dele, vou me arranjar o telefone dele. Aí me deu o telefone, eu liguei para ele e falei, doutor, eu fiz os exames aqui, eu estou com câncer aqui, disseram que eu estou com um tumorzinho na cabeça, mas eu queria seu parecer. Vou indo para o Rio de Janeiro. Mas veja bem, para mim era fácil viajar, sabe por quê? Nesse momento, eu era a primeira imobiliária brasileira lá fora, a primeira title company brasileira lá fora, a primeira financeira brasileira lá fora, e montei a primeira revista em português de todos os Estados Unidos, eu ganhava bem. Dinheiro não era o meu problema. Fui para o Rio de Janeiro, não fui para a casa da minha mãe, para minha irmã, ok? Porque eu não queria que minha mãe soubesse nada. Eu queria primeiro conversar com o Dr. Olário, ver o parecer dele, o que eu vou poder fazer, para poder trazer informação. Minha mãe estava velhinha, eu não queria que minha mãe soubesse que eu estava doente, né? Quando eu cheguei lá na casa dele, mostrei tudo para ele, ele passou, olhou outro dia, virou para mim e falou assim, ó, faz o seguinte, pega um táxi aqui, vai lá no Hospital do Fundão, vai falar com o Olário lá no Hospital do Fundão. Porque o Olário é o diretor do hospital lá nessa área, tá entendendo? E esse é o ramo dele. Ok, eu vim falar com o senhor, doutor Olário, falei assim, vai lá. Peguei o táxi e fui. Eu queria que alguém passasse a mão na minha cabeça. Que ele dissesse para mim ali naquele momento, não se preocupe, a gente vai dar um jeito nisso. Não, mandou eu falar com o outro, o filho. E eu joguei bola com o Olário. O Olário jogou bola comigo, o caso Alberto na época. Aí quando eu cheguei, lá, ele falou assim, você se lembra de mim? Eu falei assim, é claro que eu lembro, penicilina. Ele me chamava de penicilina. Não sei se você se lembra quando surgiu a penicilina, servia para tudo, né? Eu jogava de ponta direita, de ponta esquerda no gol, qualquer coisa, boto penicilina. A penicilina servia para tudo ali. Aí ele pegou os exames, né, dizia, solto, ele pegou os exames, mas ele não lia os exames. Eu olhei e passava as folhas muito rápido, senão o pai dele já falou para ele. Aí ele falou assim, olha, penicilina, temos uma solução aqui. É realmente fazer uma biópsia aí, para a gente ver que tipo de tumor é esse. Aí eu falei assim, quando a gente pode fazer esse horário? Ele falou assim, hoje, agora. Você deu sorte, porque nós temos aqui um seminário, nós temos 15 médicos especializados em tumor de cabeça, neste hospital, neste momento. Porque você vai dar sorte, porque não vai te custar nada, você vai ser uma cobaia para nós, porque a gente precisa dar uma aula hoje sobre essa cirurgia, e os alunos estão aí, ou seja, vai ter de graça, né? Ok, vamos lá, vamos fazer. Ok, 2 horas depois, já estava numa máquina, me levaram para um chamber, um salão, né? Uma sala pequena, vocês já viram o hospital escola? Aquela área de cirurgia redonda, ou octagonal, tá entendendo? E os alunos ficam todos em cima, olhando, né? Os médicos embaixo, fazendo a cirurgia, tudo dentro, eles ficam tudo em cima olhando. E eu estou deitado aqui na máquina, e cada um que chegava lá em cima, hi, aí eu fazia hi. De repente, a minha mente entrou numa circulação diferente. Eu falei assim, não, eu estou no Brasil, eu não estou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é que é hi, aqui estou dizendo bye. A sensação que eu tive é que eles estavam dizendo bye. Aí eu comecei a ficar com medo. Eu falei, não quero olhar mais para cima não vou olhar mais para cima. Aí de repente começaram a entrar os médicos.
Okay? Entrou um imbecil de um médico, okay? Que eu qualifiquei de imediato, com uma Bíblia na mão. Quando eu vi aquele médico entrar com aquela Bíblia na mão, eu falei assim, não, é extremoção. É extremoção. Se arrependa, de repente você não volta, aquelas coisas todas, tá? E aí, a minha mãe, quando era criança, não criançada, minha mãe ensinava muitas coisas. Ela falou assim, se você não quiser que a pessoa chegue perto de você, você faz o seguinte, cria uma parede imaginária entre você e ela. E eu criei uma parede de concreto. Eu não queria que ele chegasse perto de mim. Ele não vai chegar perto de mim. Se você experimentar fazer isso, funciona. Mas funciona mesmo, viu? E ele não chegou perto de mim. Ok? Me colocaram para dormir. Quando eu acordei, quem é que estava do meu lado? Ele. Contando 4, 5, 6. Eu olhei para ele, tudo bem? Aí eu falei assim, eu vi o senhor contando, o que é que o senhor estava contando? Ele falou assim, é para saber o tempo que você levava para retornar. Aí eu perguntei quanto tempo leva. Ele falou assim, tem gente que nunca retorna. Aí ele pegou a prancheta, virou para mim e falou assim, eu vou fazer uma pergunta para você, não é seu nome todo para preencher aqui? Ele falou assim, você é uma abuso de minha inteligência. Está querendo saber se eu me lembro depois que tocaram na minha cabeça? Aí eu falei assim, você lembra? Eu falei assim, eu só não lembro de você nem do seu nome porque eu não deixei você chegar perto de mim. Ele, como assim? Eu vi você entrar com a Bíblia. Aí, é realmente estranho, mas eu só cheguei perto de você lá na cirurgia, porque quem fez a cirurgia foi eu. Mas ele só chegou perto de mim quando eu dormi, por incrível que pareça. Bom, fez aquelas perguntas básicas, tá entendendo? E falou assim, agora daqui a 10 dias você volta. Você pode caminhar, pode ir para casa hoje, não tem que ficar aqui no hospital não. Aí eu queria que ficasse mais confortável no hospital. Eu disse, não, pode ir para casa, você pode caminhar, você está bem. Aquele bem dele já me deu um conforto imenso, entendeu? Você volta daqui uns 10 dias para o resultado da biópsia. 10 dias depois eu voltei para o resultado da biópsia. Aquele famoso déjà vu, eu sentado no banco, 3 médicos, mais 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Era sempre Pai, Filho e Espírito Santo. Não tinha jeito. E o Lário veio com mais 2 médicos e falou assim, penicilina, você está com glioblastoma multiforme grau 4 no cérebro. Não tem cura. Vá para casa e viva a sua vida. O que você tiver dela. Minha gente, eu sei que amanhã lá, com as suas minhas alternativas, mas quimioterapia, radioterapia, ele virou para assim, eu sou teu amigo, não vou fazer isso com você. Sentiu, não? Eu não vou fazer isso com você. Eu ganhei 70% de uma quimio. Você quer me fazer mais rico do que eu sou? Eu não preciso do seu dinheiro. Olha aqui, olha o que aconteceu. Eu saí dali, minha gente, desesperado, sem chão, sem nada. Eu saí pela rua andando, saí do hospital andando, o sol estava quente, eu estava com curativo aqui ainda. Né? Eu não tinha ido na casa da minha mãe ainda, ok? Aquele curativo, aí gostei mais de uma árvore e... Ok, é o fim, né? Eu vou me despedir da minha mãe. Peguei um táxi, fui para casa da minha mãe, saltei do táxi, respirei fundo, botei uma alegria no rosto e entrei em casa. Quando eu entrei em casa, minha mãe, o que houve? Eu falei assim, não houve nada, mãe. Por que o senhor não avisou que vinha? Eu gosto de fazer surpresa. O que houve com você? O que é na sua cabeça? Ah, vai para casa que ele veio aqui, dei uns pontinhos aqui, eu bati aqui, né? Mas está tudo em paz. Aí ela, não está tudo em paz. Que alegria é essa? Mas sabe que você está feliz, que você é real, não por aquilo que pareça. Ela sabia que aquela minha alegria não era real. Aquele riso no meu rosto não era real. Ok? Não, eu falei para ela, conversei com minha irmã, minha sobrinha, liguei para casa. Eu havia casado outra vez, ok? Mas eu não casei por amor. Eu casei para dar o green card, a residência no país. Porque eu gostava muito do pai dela, que trabalhava para mim, o irmão dela trabalhava para mim também. Então eu falei que eu vou casar com a sua filha, tá entendendo? Para dar residência para vocês. Só que a filha dele queria morar comigo. Ok, aceitei. Eu vou dizer não, estou sozinho, né? Vai juntar o meu sozinho com o dela sozinho, vai ficar na dois sozinho. E cheguei no avião, estava no avião, comecei a pensar, pensando com Deus e tal, liguei para ela, disse, olha, eu sou com glioblastoma multiforme, grau 4 no cérebro. Ela estava estudando medicina, fazendo medicina. Ela falou assim, mas esse câncer não tem cura. Eu disse, não fale para ninguém, que eu tenho uma ideia genial. Olha só, vai morrer com câncer desse, com uma ideia genial na cabeça?
No avião, falei para Deus, Deus, me faz um favor, eu estou pertinho de você aqui agora, mas não leva não, tá? Porque deixa eu colocar minha ideia genial em ordem. Deixa eu executar minha ideia genial. Quando eu cheguei no aeroporto de Miami, ela estava me esperando, aí eu entrei no carro dela. Mal eu entrei, o telefone dela tocou. Ela pegou o telefone e me deu o telefone. Ah, seu filho, mais velho. Pai, aí começou aquela ladainha, fica tranquilo, pai, nós vamos trabalhar nisso aí, para você se curar, se os médicos não sabem o que fala, aquele plano todinho, né? Aí eu falei assim, filho, não se preocupe, pai está preparado para o futuro. Agora eu quero ver você aqui em casa, eu tenho uma ideia genial. Pai, eu tenho uma ideia genial. Olha só, vai morrer, uma ideia genial. Bom, com meio da viagem, eu dei o telefone para ela de volta, né? Eu falei assim, você falou para o meu filho, ela dirigindo, e no meio da viagem, o telefone dela tocou outra vez. Era minha filha. Ok? A mesma ladainha do irmão, falando a mesma coisa. Eu falei assim, filha, tá tranquilo. O pai está preparado, vamos conversar com vocês. Eu tenho uma ideia genial. Devolvi o telefone para ela e falei assim, você falou para minha filha? E ela, Cheguei em casa, eu estou saindo do prédio, do carro. O prédio era meu, era um prédio pequeno de 2 andares só, com 4 apartamentos. E o meu vizinho de frente, era um hispano, quando ele me viu sair do carro, aí veio se abraçar comigo, né, meu amigo horrível, não te preocupes, os médicos não sabem o que é aula. Ok, John, está tudo em paz. Mas eu não falei para o John que eu tinha uma ideia genial, porque ele não estava incluído na minha ideia genial. Ok? Entrei em casa, virei para ela e falei assim, eu pedi você para fazer segredo. Ela falou assim, eu fiz segredo? Como eu fiz segredo? Eu falava para todo mundo. Mas eu falei para um de cada vez. Segredo é aquela coisa que você diz para um de cada vez, mas isso é segredo, minha gente, não é assim dessa forma, né? Reuni, agora eu quero os filhos, não quero nora, não quero neto, lá no caso, só os filhos, eu, os filhos e a mulher, ok? Aí eu falei para eles, olha, o glioblastoma multiforme, grau 4 no cérebro, não aparece no sangue. Então nós vamos fazer um seguro de vida. Eu quero que a minha morte beneficie todos vocês. Aí a minha esposa aqui do lado virou e falou assim, eu pago por $1 milhão. Eu pago por $1 milhão. Você, filho, pai, eu não sabia que você ia falar uma coisa dessa. E você, filha, não sei o que falar, pai. E você, filho, e ela, eu pago por $1 milhão. Eu falei assim, ela vai acelerar o procedimento. Eu não fiz o seguro. Não fiz. Ela fez. Gastou uma fortuna, porque eu estou aqui. Vocês terem uma ideia, ok? Bom, a verdade é que os dias foram passando, as coisas foram ficando difíceis, mais difíceis, e chegou um momento que eu não conseguia mais ficar em casa, sozinho. Eu me sentia muito mal, aí eu falei, me interne, por favor, me coloque no hospital. Fui internado, agora eu já estava 40 dias no hospital, hospitalizado, 40 dias. Nos últimos 12 dias eu não levantava mais da cama. Defecava na cama, urinava na cama, tudo era na cama. Eu não tinha mais força para mais nada, ok? E a vida começou a ficar mais difícil ali. E um enfermeiro me trouxe daquela área do hospital e me colocou numa outra ala do hospital, que chamava-se hospice. Hospice nos Estados Unidos quer dizer vai morrer. Não tem mais medicação. Aí, quando ele chegou no quarto, eu falei, você me colocou trazendo para o hospice, porque eu conhecia aquele corredor e passaria com a minha esposa. Olha a coincidência, eles me colocaram no mesmo quarto da minha esposa. Eu disse, não, mãe, é para chegar perto de você assim? Eu, na minha mente, né, pensava dessa forma. O médico entrou no meu quarto, eu falei para ele, se eu desistir de mim, doutor. Aí ele virou e falou assim, seu câncer não tem cura. E não existe mais medicação para você. Eu perguntei para ele, quanto tempo eu tenho? Talvez chegue a 30 dias. Como é que você se sente? 30 dias de vida. Eu tenho desejo, doutor. Eu quero que o meu desejo seja cumprido na íntegra. Ele, qual é o seu desejo? Eu disse, chegue perto, porque ele estava longe. Quando ele chegou perto de mim, botei a mão no ombro dele, puxei ele mais perto de mim ainda e coloquei todo o ódio que alguém pode sentir por alguém, no meu coração. Olhei para ele e falei nos olhos dele, meu desejo é que o senhor nunca mais entre no meu quarto. Eu não vou morrer deitado, eu vou morrer em pé, ainda vou lhe enterrar um dia. Ele deu as costas e aconteceu uma coisa estranha. Eu fui tomado de uma energia que eu não sei explicar para vocês como foi. É como se eu pudesse sair para jogar bola. Fraco, bem fraco, ok? Aí quando ele saiu, eu fiquei com raiva do mundo, com ódio do mundo, com raiva de Deus, raiva de tudo. Eu estava realmente irritado com a vida. Arranquei a agulha de morfina que estava aqui no braço, que é a única coisa que você toma é a morfina.
Né? Aí tentei sair da cama, que eu pensei assim, vou sair, vou gritar no corredor, que eu vou me enterrar todos aqui ainda, Era o meu ódio pela vida. Eu estava com ódio de tudo, estava com ódio de Deus, de tudo, não vou negar para vocês. Tentei sair da cama, caí, bati com a cabeça na parede e fiquei caído. Não consegui levantar porque esse braço não funcionava mais. O pescoço não segurava a cabeça, eu usava a fralda, só para vocês terem uma ideia como eu estava, ok? Aí comecei a brigar com Deus. Não quero mais que você me cure. Cansei de pedir a você para curar minha mulher, ela morreu. Cansei de pedir a você para me curar, eu estou morrendo, não quero mais. Baixei a cabeça, mas Deus fala para a gente através dos pensamentos. Ele me mandou um momentozinho de reflexão, que foi os últimos momentos da vida da minha esposa. E quando eu disse para ele assim, eu deixo você levar ela. Ele falou assim, então a força de vontade é minha, a vontade é minha, que eu não quero morrer. Aí eu disse, eu quero o poder da cura. Desmaiei. Acordei 3 horas depois. O pessoal pensou que eu estava morto, me tiraram da cama, me tiraram do chão, lá, começaram a limpar o chão, estava uma bagunça tremenda aqui dali. Me colocaram na cama, me limparam, tudo e tal. Aí a enfermeira veio para botar morfina aqui, na agulha aqui na minha mão. Aí, quando eu olhei para o relógio, eu falei, eu estou há mais de 3 horas sem morfina. Do momento que eles me acordaram lá do chão, aquele momento que me limparam, me colocaram na maca, na cama, tudinho, eu não sentia dor, só fraqueza. Aí quando ela veio com a agulha, eu comecei a sentir dores. Aí eu fiquei olhando para o relógio, eu falei, não quero mais. Recolhi a mão, não quero mais. Mas o senhor vai morrer, o senhor não pode estar sentindo dor. Eu disse, não quero mais, eu quero ir embora para casa. Ligue para minha esposa, por favor, do $1 milhão. Ligue para ela, aí ligou para ela e falou assim, por favor, vem me buscar. Aí ela veio assim, mas você não decidiu ficar por aí? Lembre-se, ela fez o seguro. Falsificou minha assinatura, aquela brincadeira todinha. Eu disse, não, eu quero ir embora para casa, a casa ainda é minha, eu quero ir embora para casa. Bom, fui embora para casa. Só que todas as vezes, eu ficava sozinho, porque ela saía para trabalhar, eu ficava sozinho, mas todas as vezes que eu estava me sentindo mal, eu ficava de pé. Eu me escorava no sofá, tudo que é lugar, ficava de pé. E eu melhorava. Agora, presta atenção para você ver o que é a mente humana e o poder divino. Eu digo mente humana e o poder divino. 5 dias, depois desse dia, 5, eu estava sozinho dentro de um avião, indo para a Califórnia. Meu filho mais jovem me ligou da Califórnia e falou para mim, pai, eu conversei com um ufologista aqui, ele disse que câncer é fácil de curar. Estou te trazendo para cá. Entrei naquele avião e falei, pai, eu vou mandar passagem para minha irmã vir com você, sua esposa vir com você. Se você manda passagem para um. Pai, é para um. Oh, você vai morrer, a decisão é sua. Ninguém vai tomar decisão por mim mais. Na vida ninguém toma mais decisão por mim. A vida é minha, acabou. É incrível como a mente funciona dessa forma. Foi a revolta, ok? Bom, quando eu sentei numa primeira cadeirinha do avião lá, cheguei em Los Angeles, todo mundo se levantou e eu não conseguia levantar. Todo mundo saiu do avião e eu queria levantar e não conseguia levantar. Aí Deus, eu falava português com Deus. Deus, é em pé, por favor. E o pessoal esperando eu sair do avião, a comissária, o piloto, tudo e tal, me via falando em português com Deus, né? É em pé, é em pé. E eles pensavam que eu era louco. Né? Todo sentado lá, não levanto para ir, é em pé, é em pé. Aí eles vieram com uma cadeira de rodas para me tirar dentro do avião. Minha gente, quando aquela cadeira de rodas chegou, até aquele momento foi drástico. Passou a ser cômico. Quando eu vi a cadeira de rodas, eu falei assim, se tocar em mim eu morro. Minha doença é contagiosa. Pronto, todo mundo já se afastou. Agora vai chamar a polícia ou um pouco de bobeira para me tirar dentro do avião. Não tem jeito, porque eu não vou sair. Meio tempo meu filho está lá fora esperando pelo pai. Aí meu filho foi perguntar, escuta, meu pai está nesse voo, mas ele não saiu ainda. Ah, então é seu pai que está criando problema lá dentro do avião. Vamos lá pegar ele. Aí fomos, quando ele chegou já estava em pé. Eu botei a mão no ombro dele e falei assim, vamos. Cadeira de roda, pai, cadeira de roda, filha, para quem não pode andar, o seu pai pode. Ok, vamos embora. Fui para a casa dele, a casa dos quartos dele é tudo em cima, né, 2 andares. Aí eu falei assim, eu não vou subir escada não, eu vou ficar aqui no sofá, tiro meu sapato, amanhã de manhã você me acorda. A gente ia para San Diego, dava 2 horas e meia até San Diego, de Los Angeles a San Diego. Se amanhã de manhã você me acorda, nós vamos embora. Eu acordei no dia seguinte, de manhã, antes dele, eu vi ele descendo as escadas. O imbecil do pai aqui resolveu fazer uma brincadeira com ele. Me fingir de morto. Ele, pai, que é? Oh, pai, faz isso comigo.
Eu e você fizemos tanta pegadinha com tanta gente, você acha que o pai ia morrer sem fazer uma com você? Não, ele não fica de graça não, meu filho. Você vai ter que lembrar do pai. Fomos para San Diego, chegamos em San Diego, o Dr. Hugo Smith, e quando chegamos lá, ele estava vindo no corredor, eu olhei assim e falei assim, essa sala aí era uma salinha pequena, só tinha um microscópio, um computador, uma sujarrinha de planta, nada mais, e uma impressora. Aí eu olhei e falei assim, que raio de médico é esse aí? Aí quando ele chegou perto de mim, ele virou e falou assim, Albuquerque, eu já curei 436 pessoas. Você vai ser radical com o meu tratamento? Eu disse, se vou. Ele falou assim, então já está curado. Minha gente, foi a primeira pessoa que passou a mão na minha cabeça. Eu queria que ela ouvisse uma voz de conforto, dizer, não se preocupe, coisa do gênero. Aquilo que o doutor Hugo falou, então já está curado. Se vai ser radical, já está curado. Entramos na sala, ele me sentou, tirou uma gotinha de sangue da ponta do meu dedo, botou no microscópio, botou na tela do computador, e falou, ó, seu inimigo é esse, esse é seu câncer, papapá. Ela me explicou tudinho. Todos os seus inimigos estão aqui. Agora você tem que tirar cada inimigo desse que está dentro do seu sangue. Porque se o seu sangue estiver sujo, você vai continuar doente. Mas o sangue limpo, não tem doença que fique no corpo. Todas essas sujeiras têm que sair. Escreveu todas as coisas que eu precisava para tirar a limpeza do sangue. Meu filho pagou a ele, me ajudou a me levantar. Quando eu cheguei na porta, ele botou a mão no meu ombro. Albuquerque, você se lembra quando eu disse para você que eu já curei 436 pessoas? Eu estava feliz, você é claro, doutor, que eu lembro. Ele falou assim, eu menti. Eu nunca curei ninguém, Albuquerque. A única coisa que eu fiz foi mostrar aos inimigos e dizer com as suas armas. As pessoas que se curaram obtiveram o poder da cura. Eu olhei para ele, se eu falo isso para todo mundo? Eu disse, não, por que falou para mim? Sei lá, me senti impedido de dizer isso para você. Aí eu comecei a chorar. Aí meu filho se abraçou comigo, pai, vai dar tudo certo, você vai. Porque essa frase, esse pedido, eu usei para Deus 5 dias atrás, eu pedi o poder da cura. A minha maior certeza não foi naquele momento, foi quando eu estava saindo na porta, no corredor. Ele gritou meu nome, Albuquerque, aí parar para olhar para trás. Quando você estiver curado, vem para cá que eu te ensino tudo isso. Ele não disse sim, ele disse quando. 15 meses depois, curado de um câncer glioblastoma multiforme grau 4 no cérebro, no qual no mundo ninguém nunca se curou, eu estava curado, de frente para o Dr. Hugo. Eu vim aprender. Mas eu não fui aprender por fazer o que eu faço hoje. Eu lembro, eu fui a primeira imobiliária brasileira, tinha 4 empresas ainda. Eu fui aprender porque eu não queria adoecer mais. Eu quero agora, eu sei, eu vejo o câncer é visível na análise do sangue vivo. Ok? Não quer dizer que você tem câncer porque está no seu sangue. Mas se não tirasse, vai ter. Bem interessante isso daí. Eu fui aprender para me curar e cuidar da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, esse foi o meu propósito. Até que veio a primeira paciente. Essa paciente veio, então, ela não veio nada, eu fui na casa dela, né? E ela estava bem ruizinha. E eu falei com ela, o que você quer mesmo? Ela virou e falou assim, eu quero ir para o Brasil antes de morrer. Aí eu falei assim, você está na cama, não levanta mais, o médico dando menos de 20 de vida para você, mas você acredita em Deus? Ela falou assim, não, se Deus existisse, eu não estaria aqui na cama. Olha só, mas não se preocupe, eu acredito por mim e você. Agora vamos fazer o seguinte, se você, seu marido, vai botar você no avião hoje, na maca, você acorda no Brasil, é isso que você quer? Eu quero ir para o Brasil antes de morrer. Ok. Pedro, vai comprar uma passagem para ela, para botar ela no avião, para ela quer morrer lá. Aí eu falei assim, mas Lisa, se você for carregando a sua malinha, não seria melhor? Você consideraria a existência de Deus dessa aí? Ela falou assim, se acontecer, eu de malinha, tem mais jeito, eu vou morrer mesmo. Eu falei assim, pare de falar! Eu gritei com ela. Ela se assustou, falei, pois é, você está falando besteira. Marco Aurélio da Romandina disse uma frase muito importante, a gente se torna naquilo que pensa, mantém, acredita e fala, vai morrer, porque você quer morrer. Aí ela chorou. Eu tinha escrito as coisas e fui embora. 3 meses depois, meu telefone tocou, 7 e pouco da noite. Jimmy, é Mirza. É só para lhe dizer que eu estou no aeroporto carregando a minha malinha. Que alegria, meu gente. Foi a primeira pessoa curada depois que eu dar a minha cura. Okay? Aí você fica com fama de quê? Curandeiro. Não é médico, é curandeiro, não existe outra definição. Aí começaram as pessoas a me procurar. Aí veio, de repente, eu recebi um e-mail, que é o Dr. Carlos Paiva, São Paulo. O e-mail diz o seguinte, meu nome é Carlos Paiva, sou médico, sou professor de médico aqui na USP, ok? Eu já tenho diversos trabalhos publicados em diversas línguas, mas eu tenho um irmão que está com câncer.
E eu temo pela sucumbência do meu irmão. Gostei de levar o meu irmão nos Estados Unidos e conhecer o colega norte-americano. Aí eu falei assim, bom, não precisa, daquela época eu não era médico ainda não. Depois eu fui fazer biomedicina, microbiologia, naturopatia clínica. Naquela época eu só era morfologista, só sabia falar o dedo pessoal. Okay? Eu disse, mas não precisa vir para cá, para os Estados Unidos, eu estou indo para o Rio de Janeiro, pagar minha passagem, eu vejo o seu irmão aí. Ok, ele chegou, eu fiquei hospedado na casa de um amigo meu médico, em Ribeirão Preto, né? Que acompanhei de longe todo o meu trâmite, né? Já me conhecia de muitos anos. E aí ele veio, me mandei sentado aqui do meu lado, furei o dedo do irmão dele e projetei o sangue do irmão dele na tela. Aí eu olhei e falei assim, falei para o irmão médico, seu irmão tem isso, mas eu não apontei. Sabe por quê? Ele é médico, ele é professor de médico. Aí ele botou a mão no meu ombro e disse, Jimmy, o que é o que? Minha gente, quando aquele médico, professor de médico, me fez aquela pergunta tão imbecil, eu falei assim, caramba, eu sei mais que ele. Aí o ego vai lá para cima, né? Eu disse, caramba, ele não sabe que eu sei. Você já me senti tão bem com aquilo, aí eu terminei, esse é o câncer, mas ele não é a pior coisa não. A pior coisa não é o câncer. Todo mundo pensa que é, não é. É o que faz ele acontecer dentro do corpo, que são as toxinas das fezes. Aí eu comecei a explicar para ele. Esse daqui é que é o pior, aí dei todas as conexões para ele. Aí ele virou e falou assim, o que você receita para o meu irmão? Eu falei assim, doutor Carlos Paiva, não vai receitar nada. Porque por lei só o médico pode receitar. Mas a lei me faculta sugerir. Fazer uma pergunta para o seu irmão. Há quanto tempo você está doente? Aí, irmão, já vai para quase 2 anos. Já fez quimioterapia? Já. Fez radioterapia? Já. E continua doente? Sim, continua doente. Aí eu virei para ele e falei assim, você sabe por que você continua doente? Ele, por quê? Eu, sem saber, o meu irmão dele era o médico dele, virei para ele e falei assim, é porque o seu médico não sabe o que está fazendo. Na frente do irmão. Parou um silêncio na sala. Aquele silêncio que dizia que foi você, culpado. Aí o irmão médico virou para o irmão dele e falou assim, então, mano, o que é que você vai fazer agora? Ele disse assim, mano, considerando que eu estou doente há mais de 2 anos, considerando que eu já fiz todos os tratamentos, considerando que eu não consigo a cura, eu não estou morrendo, de hoje em diante eu não sigo mais o meu médico, eu sigo só o Jimmy. Ok. Pagaram pela consulta, aquelas coisas tudo e tal, foi embora, morreu o assunto. Mais ou menos uns 4 meses depois, o doutor Abrão, que eu estava hospedado na casa dele, me ligou. Jimmy, faz o seguinte, vem aqui para o Brasil, passa aqui uma semana aqui em casa, tá entendendo? Porque eu quero que você faça análise do sangue de todos os meus pacientes. Eu disse, por quê, Abrão? Eu quero, por favor, você vai dar um dinheirinho aqui em casa. Ela brincou comigo, eu disse, ok. Aí fui para o Brasil. Quando cheguei em São Paulo, liguei para o aeroporto, liguei, doutor Carlos Paiva, aqui é o Jimmy, o senhor se lembra de mim? Ele falou assim, é claro que eu lembro. Aquele médico nunca esqueceu de mim, né? Depois que eu falei para o irmão dele. Pois é, eu estou chegando aqui em São Paulo e gostaria de ver o seu irmão. Eu falei assim, nós somos os primeiros lá amanhã. Ele chegou de manhã, atendi o irmão dele. Quando eu projetei o sangue do irmão dele na tela, vocês vão ver essa variação aqui. O que prova as doenças, vocês vão ver tudo isso aqui agora, tá? Eu projetei na tela, a irmão dele, aí eu falei assim, olha, olhei o sangue perfeito. Assim, você foi radical com o meu tratamento, você não fugiu, eu estou sendo. Aí eu virei para o irmão doente, sem saber ainda que o irmão dele é o médico dele. Olha o que eu vou dizer para ele. Eu sugiro o senhor falar com o imbecil do médico do seu irmão. Minha gente, eu ia falar com o imbecil do médico do seu irmão, chamando o médico dele de imbecil, o irmão dele. Mas Deus tirou a palavra imbecil da minha boca. Tirou. E eu falei, eu sugiro o senhor conversar com o médico do seu irmão, para fazer uma reanálise física nele, porque não pode ter mais metástases no corpo. Aí ele virou e falou assim, você fala com muita convicção, Jimmy, como se conhecesse mais que os médicos, como se conhecesse mais que os laboratórios. Você, doutor Carlos Paiva, eu não conheço mais que os médicos, eu não conheço mais que os laboratórios, mas eu conheço o sangue. Este sangue não pode estar doente. Aí ele virou para mim e disse, fica de pé. Se eu soubesse que era o médico do irmão, não tinha ficado não. Eu fiquei de pé e foi um dos momentos emocionantes da minha vida. 3 homens em pé abraçados chorando. Meu irmão está curado, Jimmy. Muito obrigado. Eu era o médico do meu irmão. Eu utilizei de todos os meus conhecimentos médicos, eu não consegui curar o meu irmão. Vem você, um curandeirozinho da vida, me chamando de curandeirozinho da vida. Curei o irmão dele, eu sou curandeiro. Aí ele virou para a segunda frase que ele falou que foi mais bonita. Faz um trabalho lindo desse. O mundo tem que tomar conhecimento disso de mim. Eu vou chamar o Jornal Cidade aqui de São Paulo, para você dar uma entrevista para o Jornal Cidade. E veio o redator, não foi nenhum repórter, veio o redator. E eu fiz já no sábado seguinte. E o redator veio, fez a entrevista comigo, eu fiz o sangue dele, a análise do sangue do redator, mostrei os erros que ele tinha também no sangue.
E no sábado à noite viajei para o Rio, domingo à noite fui embora para os Estados Unidos. Resultado, uns 20 dias depois, eu recebi um e-mail do Sidney. Sidney, me dá o seu telefone, eu preciso falar com você no telefone. Eu não tinha dado o telefone para ele. Aí ele ligou para mim e falou assim, você viu a sua reportagem? Eu falei assim, não, Sidney, eu saí daí no sábado à noite, o jornal foi publicado no domingo. Ele disse, pois é, não foi um palmo de reportagem, foi uma página inteira. E criou uma polêmica muito grande aqui em São Paulo. Nós recebemos uma carta do maior escritor de câncer do mundo, de Barretos, ok? Discordando de tudo o que você falou, que nada do que você falou procede. Eu falei assim, foi assim que eu me curei, as pessoas estão sendo curadas dessa forma. Eu não estou escrevendo na cabeça o que o hospital fala, você pode ficar com o hospital, seu jornal e tudo. Eu brinquei com isso, não digo. Mas tem um detalhe, depois que nós publicamos a carta do jornal, nós recebemos uma outra carta, de Gustavo Vilela, catedrático em câncer do Alberto Einstein, em São Paulo. E você não sabe o que aconteceu. Ele endossou suas palavras. Eu disse, peraí. Como é que o catedrático em câncer do Alberto Einstein, em São Paulo, endossa minhas palavras quando mostra o escritor de câncer do mundo, diz que eu estou errado? Aí você, ok, então já tem alguém me defendendo aí. Aí você, não quer tirar isso limpo de mim? Vamos tirar limpo, Sidney. Você vem aqui para São Paulo e a gente faz um debate na TV. Gino Albuquerque versus o Hospital de Barretos. Aí eu na TV, agora? Aí você já se sente bem, né? Eu na TV, eu topo. Aí o Sidney virou e falou assim, Gino, só tem um detalhe, você não é médico, você é um simples morfologista. O hospital disse que se você decidir aceitar o debate, vai mandar 4 médicos para debater com você. Eu falei assim, eu aceito o desafio. Jimmy, eles vão ridicularizar você com os termos técnicos para provar que você não entende nada de medicina. Eu disse, Sidney, agora é que eu quero ir. Vou te explicar por quê. Eu quero ir por 3 razões. Quais são as razões? A primeira razão é simples. Quando eles começarem com os termos técnicos que eu não vou entender mesmo, eu vou ficar em pé na TV e vou dizer para os 4 médicos, vocês são imbecis. Sabem por que vocês são imbecis? Porque nós estamos na TV fazendo um debate para que o povo em casa entenda o que se fala. Se o povo em casa não entendeu, não tem obrigação de lhe responder. Aí vocês, o negócio vai ser bom. E a segunda razão, conselho da minha mãe, eu fiz, se você tiver certeza do que faz e que faz bem, não se dobre para ninguém. Eu não cometi um erro ainda. Se eu houvesse cometido um erro, eles iam se apoiar nesse erro para me crucificar. E a terceira, Sidney, os 4 médicos poderão me fazer 1000 perguntas. Eu garanto a você, eu tenho resposta para as 1000 perguntas. Mas eu garanto a você que os 4 médicos não terão condições de responder só uma que eu vou fazer. E cometi um erro. Falei para o Sidney qual era a pergunta. Pagaram minha passagem, vim para o Brasil, fui para a TV, tudo em paz, eu estava perto dos meus filhos, pai, não faça isso, pai, vão criar problema com você, vão ridicularizar você na TV. Eu falei assim, eu estou pronto para esses 4 médicos, então pode vir. Ainda até brinquei com ele, igual aquela música do Roberto Carlos, para ver quente que eu estou fervendo. Não sei se você lembra dessa música. Eu estava na TV, começaram a me maquiar, você vai entrar na TV, a gente passa um pauzinho de arroz, ela fez coisinha, tirar o brilho da careca, né, cabeça. Aí o Sidney chegou do meu lado. Jimmy, não vai ter mais debate, nós só vamos fazer uma entrevista com você. Eu perguntei para o Sidney, por que, Sidney? Porque o hospital disse que não vem mais. Você me traiu, Sidney. Você falou a pergunta que eu ia fazer. E assim, eu te traí. Você não acabaria com os 4 médicos, Sidney. Você acabaria com o hospital. Sabe qual é a pergunta? Simples. Quantos pacientes com câncer se internaram e vocês curaram? 0. Internou, morre. Qualquer paciente que entra no hospital de oncologistas, morre. Nenhum volta para casa. Aliás, o paciente só tem 2 chances de viver. Se a família levar a comida, ou se o hospital, a família levar a comida, ou se o paciente for para casa. Agora, se ficar internado, não tem chance. Então, se você estiver um paciente que tem câncer, não deixe ficar no hospital. Porque o hospital, a comida do hospital tem o alimento do câncer. É bem isso. Foi feita entrevista, logo a segunda entrevista foi a Denise Duque, que é para a gente entrar nos outros pormenores aqui, para vocês entenderem. Denise Duque, aquele programa do R.R. Soares, da TV, né? Que é, agora é consulte o doutor. Antigamente era pergunta ao doutor, 2 horas de programa. Aí me chamou para fazer a entrevista. Ok, eu fui para a entrevista. Era entrevista. 3 médicos e eu. Um oncologista, um pediatra, um oftalmologista e um morfologista. No primeiro bloco,
que é 15 minutos, pessoal fazendo pergunta da rua, tudo entrando, ninguém me fez uma pergunta. Aí quando acabou o primeiro bloco, a Denise virou e falou assim, Jimmy, ninguém te fez uma pergunta. Eu disse, Denise, todo mundo sabe que é um pediatra, todo mundo sabe que é um oftalmologista, todo mundo sabe que é um oncologista. Ninguém sabe que é um morfologista. É novo para vocês e tudo. Quando começar o programa, me faça uma pergunta difícil. Vai lá, bola para os médicos uma pergunta difícil para mim. Jimmy, vai lá. Olha só que ousadia minha, né? Quando começou o programa, ela veio com a pergunta mais difícil para os médicos. Mais fácil para mim. Ela começou, Jimmy, o mundo padece dessa doença incrível, doença que não tem cura. Eu falei assim, eu vou lhe parar de imediato, não fale mais nada, porque não existe doença sem cura. Como não existe doença sem cura? Não existe doença sem cura. Que doença é essa, Denise? É o câncer. Câncer é a doença mais fácil de curar. Minha gente, quando eu falei aquilo, o oncologista já se incomodou na cadeira. Né? É mais fácil de curar. Como é mais fácil de curar? Bem simples. Tudo que vive tem que comer, não tem? Assim tem. Se você tirar a alimentação, não morre? Morre. Pois é, eu sei o que ele come. A primeira coisa que a gente faz é tirar a alimentação dele. E depois, Denise, fortalece o corpo para a cura, que quem cura é o corpo. E doutores, se os senhores não sabem, se vocês que estão ouvindo o programa não sabem, nenhum médico, nenhum remédio do mundo, nenhum tem condições de curar ninguém. Não tem. Nenhum remédio do mundo. O remédio tem uma capacidade para o crescimento do germe, do vírus, da bactéria, do parasito. Essa capacidade o remédio tem. A cura não, minha gente. É o corpo. Nosso corpo foi criado com 3 capacidades básicas. Limpar-se só, curar-se só e se adaptar. Então só temos que dar a ele os alimentos necessários. Os médicos, eu falei quase gritando, viu? No programa TV, né? Resultado, quando no segundo bloco não veio uma pergunta para nenhum dos médicos. Só veio para mim. Agora, feriu o brilho dos médicos. Acabou o programa, ele disse assim, o negócio ficou chato. Porque agora feriu os brilhos dos médicos. Nem para o oftalmologista fazer pergunta, fazer para você. Para você dar informações. Eu disse, se preocupe não, vai começar o terceiro bloco, tá entendendo? Eles vão me fazer pergunta e vou transferir para os médicos. Só que eu não falei para eles que eu ia responder primeiro. Aí quando começou o programa, as perguntas ali, eu dava o meu parecer, eu disse, doutor, por favor, posso aparecer? Ele já engoliu seco. Né? Aí o oncologista já deu uma direta para cima de mim, então você é curadeira? Eu falei assim, eu não curo ninguém. Você está querendo que eu diga que eu curo? Eu não curo ninguém. Eu mostro em mim que a pessoa dentro dela de com as suas armas, cada um que faz o seu trabalho. E eles começaram a forçar a barra para que eu dissesse que curava. Eu senti aquele momento meio chato. Só que veio agora o quarto bloco. No quarto bloco não tem mais pergunta da rua, só interna. Até o cameraman me fez pergunta, por incrível que pareça. E todo mundo fazia pergunta, mas eles faziam umas perguntas pejorativas, perguntas para eu me colocar contra a parede, sabe? Aí eu comecei a ficar nervoso. Não nervoso assim, mas fiquei incomodado com eles, né? Aí entrou o comercial. Quando entrou o comercial, aí eu virei para a Denise e disse assim, quanto tempo é esse comercial? Ela falou assim, 1 minuto e meio. Faltava 5 minutos para acabar o programa. Eu falei assim, não, esses 3 minutos e meio é meu. Quando começou o programa, a Denise começou a falar para os médicos já querem fazer pergunta, eu levantei no programa. Esse foi o momento crucial. Eu levantei e falei assim, desculpe, nesse momento está tudo errado agora nesse programa. Sabe por quê, doutor? Eu não tive os 12 anos de estudo que o senhor disse que teve. Eu não tive os 8 anos que o senhor disse que teve. Eu não tive os 8 anos e meio que o senhor disse que teve de estudos. Eu tive 4 horas para fazer o que eu faço ser bem sucedido. Está na hora de eu aprender com vocês. Eu quero saber os conhecimentos que vocês têm, porque o povo em casa precisa saber o quanto vocês podem ajudar as pessoas. Eu queria sair fora do canto da parede. Eu ia levar eles, mas eu queria sair fora do canto da parede. Mas não tinha jeito. Eles vinham em cima de mim. Aí eu fiquei realmente irritado. Aí eu falei assim, doutores, o Departamento de Saúde das Nações Unidas fez uma pesquisa no mundo inteiro para descobrir as 3 coisas que mais matam o ser humano. Tem uma que mais mata, outra que menos mata e outra que menos mata. Você é capaz de dizer à TV para que todos saibam qual é a que mais mata? Isso é claro? Por favor, está todo mundo esperando. Fala, qual é a que mais mata? É o câncer, é claro. Eu digo, doutor, não. Pesquisa feita pelo Departamento de Saúde dos Estados Unidos, câncer é quem menos mata. Câncer é quem menos mata. Quem mais mata antes do câncer é infecção hospitalar. Mas quem mais mata é o médico. Eu fiz assim com ele. Pedi desculpa na hora. É porque eu fui baixando os dedos, sobrou esse. Ok? Mas eu pedi desculpa na hora. Bom, o programa acabou ali. Acabou às 4h30 da tarde, às 7h15 da noite, meu telefone toca.
Jurandir Albuquerque. Meu nome é Jurandir, né? Me conhece o Jurandir Albuquerque. Esse programa não pode ser reprisado. Conselho Médico Regional. Conselho Médico Regional. Esse programa não pode ser reprisado. Eu já conheci sua voz, tá comigo. Eu disse, pois é, Jimmy, sou eu. É que eu faço parte do Conselho Médico Regional. Você não vai fazer isso comigo. Eu disse, eu não, mas meus amigos vão. Esse programa não pode ser reprisado. O programa foi reprisado 8 vezes. Só que eles tiraram meu dedinho. Meu dedinho saiu fora daquilo aí. Até que a TV foi chamada pelo Conselho Médico Regional para que o programa não fosse mais adiante. E foi a partir dali que eu fiquei conhecido. Aí todo mundo começou a me procurar. Aí realmente agora eu sou curandeiro. Agora eu vou fazer o seguinte, vou para a escola. Aí fui fazer biomedicina, vou fazer naturopatia clínica, microbiologia, porque eu queria aprender as origens de tudo. Ok? E vou ser sincero com vocês, minha gente. 3 faculdades. Nenhuma delas me ensinou a melhor coisa que tem. É a análise do sangue. Por incrível que pareça. Dá um exemplo para vocês poderem entender, que a gente fez umas fotos para vocês entenderem ali, tá? O câncer. Não existia câncer no mundo. Não existia. Ok? Antes da introdução maciça da pasta de dente. A pasta de dente entrou no mercado mundial pela Colgate Colinos em 47, 48, depois da guerra. O câncer leva 10 anos para se proliferar dentro do ser humano. 1956 e 1957 foi a grande mortandade do mundo. Está escrito da história do mundo. Muita gente morrendo de uma doença que ninguém sabia o que era. Em maio de 1958, a indústria farmacêutica descobriu o que é que estava matando todo mundo. O câncer. Mas não disse para ninguém o que causou. Para vocês terem uma ideia. Os 2 lugares que nós mais bactérias temos no corpo, uma é aqui, ó. Boca, entrada. E a outra lá embaixo, saída. Tudo que Deus botou na entrada, queira ou não, tem que entrar. Deus não criou pasta de dente nem escova. Logo, a boca não foi feita para ser lavada. Eu não tenho cárie, não tenho tártaro, não tenho mau hálito. Ninguém. Se você parar de usar a pasta de dente, nunca mais vai ter tártaro, nunca mais vai ter mau hálito. Porque a cárie é o açúcar, na verdade, se continuar comendo açúcar. Ok? Na minha família é proibido cuspir, para vocês terem uma ideia. Aliás, um dia desse minha netinha me ligou e falou assim, vô, nós estamos com um problema na família. Qual é o problema, Gabriel? Gabriel cuspiu hoje. Na minha família é proibido cuspir. Não lavem a sua boca, minha gente, por incrível que pareça, ok? Você quer escovar os dentes? Vou ensinar para vocês. Pega a sua escovinha, acabou de comer, vai escovando, ó. Engolindo. Não é porcaria. A gente bota a boca com coisas piores. Mas é simples. Quer escovar, escova com a escova seca e vai engolindo. Tudo que Deus botou na entrada tem que entrar. Tudo que botou na saída tem que sair. É só olhar, é lógico. Vai pelo processo lógico que você vai entender. Nós estamos nas mãos da indústria farmacêutica. Esse é o grande problema. Ok? Vocês têm uma ideia? Richard Robert, Prêmio Nobel de Medicina em 2011, ok? Quando ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina, ele disse, muito obrigado pelo Prêmio Nobel, muito obrigado por esse $1 milhão, mas hoje eu vou fazer uma declaração e vocês não podem mais tirar minha licença de médico. A indústria farmacêutica não quer curar ninguém. Não sonhem. Todo mundo está pensando que é a indústria farmacêutica? Não sonhem. A indústria farmacêutica vive da doença. Se todo mundo ficar curado, não existe mais farmácia, não vai existir mais nada. Ou seja, a economia do mundo cai. Por incrível que pareça, que todo mundo está com saúde. Outra coisa, quando vocês eram criança, vocês nunca ouviram dizer que uma mulher tinha câncer de mama. Não existia. Não existia, ok? Câncer de mama aconteceu depois de um outro produto da indústria farmacêutica, chamado antitranspirante. O desodorante mata a toxina depois que você suou, depois que saiu do seu corpo. O antitranspirante não permite sair. É o quadrante do câncer de mama. Ou seja, então nada de antitranspirante, minha gente, por favor. Quando se usava somente o leitinho de rosas, ninguém tinha câncer de mama, não existia. Não existia. Vocês que são jovens, mais jovens momentos agora, que já se lembram do câncer de mama, porque foi depois do antitranspirante. O antitranspirante é o grande problema, porque ele tapa as toxinas, não deixa de sair, tapa os poros, não deixa a toxina sair. São essas pequenas bobagens que a gente precisa entender, que médico nenhum vai lhe ensinar. Médico nenhum vai lhe ensinar. Agora vamos fazer uma pergunta crucial aqui, ok? Bota aí o Zelenko. Sabe quem é esse homem? Vladimir Zelenko. Quando começou a Covid, foi ele que instruiu o Bolsonaro tudo sobre a Covid. Vladimir Zelenko, ok?
Ele foi chamado para fazer parte do complô da vacina. Ele disse, vocês querem matar o povo. Eu não vou participar disso. Esse homem me fez chorar 2 vezes básicas. Okay? As 3 quase. Primeiro foi quando ele chegou no médico da minha clínica. Eu falei assim, doutor Zalenco, o senhor é um homem muito famoso, só aqui na minha clínica, veio me visitar. É um prazer ter o senhor aqui comigo. Eu disse, eu não vim lhe visitar. Eu vim me consultar. Doutor Zalenco, o que o senhor tem? Eu estou com câncer de pulmão. O senhor é médico. O senhor tem seu próprio laboratório. O senhor tem mais de 80 pessoas trabalhando para o senhor em pesquisa médica. Por que o senhor veio me ver? Eu disse, porque eu estou doente. E disseram para mim que você é que vai me curar. Olha só. Um médico famoso como ele, foi ele que instruiu o Bolsonaro sobre tudo, tá entendendo? Aí eu disse, ok, vamos lá. Eu falei assim, mas eu sei que o senhor conversou com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro teve Covid, e chamou ele, ok? E ele instruiu o Bolsonaro tudo sobre o Covid. Aí veio medicina suficiente para isso aí, não precisa de mais nada não. Aí eu explicando para ele, né? Ele falou assim, você sabe o que é o corona? Aí ele falou assim, aí eu vou mostrar para o senhor que eu conheço um pouquinho dessas doenças, né? Aí ele falou assim, então fale. Eu falei assim, o corona, doutor Zé, foi descoberto em 1932, aí ele conhece, ele sabe. O corona foi descoberto em 1932. Em 1954, os laboratórios norte-americanos descobriram uma coisa importante sobre o corona. Tudo que é gato e cachorro tem, nunca matou ninguém. Se tem animal em casa, levanta o braço. Pergunta ao seu veterinário, para que é a vacina do meu gato e do meu cachorro? Para tirar o corona. Poxa, gente, peraí, gente. Você nunca matou ninguém, porque tantas mortes existiram, né? Vai ser perigoso eu falar isso aqui agora, porque eu vou atacar a massa de momento total, ok? Essas mortes foram provocadas. Ok? Não sei se vocês leram o Diário Oficial da União do dia 4 de abril de 2020. Está lá no Diário Oficial da União. Para que o hospital receba o auxílio-morte, toda e qualquer morte terá que ser considerada corona, mesmo que seja de atropelamento. Está no Diário Oficial da União. Se tem deputado aqui, eu com vocês, chequem lá. Diário Oficial da União, dia 4 de abril. Ok? Incrível que pareça. O hospital ganhava 22 mil reais por cada morte. Ou seja, todo mundo tinha que morrer do corona. Aí depois junto, que corona? O corona que é o gene. O que modificou geneticamente o corona foi o telefone, foi o 5G. Isso aí foi confidencializado pelo Dr. Zalenco. Okay? O 5G que modificou geneticamente. Então a pessoa adoecia, porque ele estava sem defesa no corpo, baixava o hospital, entubava e matava o pessoal. Dr. Zalenco, ok? Esse detalhe, ok? Esse dia que ele me fez chorar foi isso aí. A segunda coisa que ele quase me fez chorar foi quando eu falei para ele, eu sei que o senhor conversou com o Bolsonaro, um dia eu gostaria de conversar com o Bolsonaro. Ele falou assim, você gostaria de conversar com o Bolsonaro? Você gostaria. Ele pegou o telefone e ligou para o Bolsonaro e eu conversei com ele. Para mim foi uma alegria, não sei se você sou bolsonarista ou não, mas para mim foi uma alegria muito grande. Tudo bem, okay? E a outra vez que ele me fez chorar foi no enterro dele. Depois de curado, 6 meses depois, completamente curado, ele cometeu um erro. Ele deu uma entrevista para a CNN, para a TV Mundial. E na entrevista ele cometeu 2 erros básicos. Ele disse na TV, sou médico, tudo que eu aprendi para me tornar um médico através da indústria farmacêutica para ajudar a curar as pessoas não funcionou nem para mim. Logo o médico não aprende nada que preste. Atacou a farmácia. Segundo erro que ele cometeu, por isso eu criei um antídoto para tirar o efeito da vacina. Aí quando eu fui chegando perto, o Motion, que é o imediato dele, amigo dele, aí me chamou, por aqui, doutorzinho, por aqui, sente aqui, por favor. E foi me sentar junto com a família. Aí eu falei assim, pensa, Motion, peraí. Tem 2 coisas aqui. Primeiro, eu não sou judeu, eu sou cristão. Mas Jesus Cristo era judeu, tudo em paz. Eu brinquei com ele. Mas eu não faço parte da família. Aí foi quando ele me fez chorar, depois de morto. Eu disse, não. Quando o Zalenco lhe conheceu, ele disse, Dr. Gino faz parte da minha família de hoje em diante. E eu me sentei junto com a família no enterro dele. Para mim foi uma emoção muito grande, poder ter aquele título ali, depois do homem morto, me honrar com aquele título de sentar do lado da família. Vladimir Zalenco foi embora, assassinado. Não vou dizer quem matou, porque se eu disser, a polícia não vai fora me esperando.
para ele. Sentido mesmo? Departamento de Pesquisa do Governo Americano, publicado na revista da Associação Médica Norte-Americana. 15 mil pessoas são mortas por médicos por mês nos Estados Unidos. Gente, isso não é brincadeira. São 15 mil pessoas mortas por médicos por mês nos Estados Unidos. Ninguém prende os médicos. Mais uma vez, nós estamos nas mãos do pior inimigo que existe na face da Terra. Chama-se indústria farmacêutica. Esse homem veio me procurar. E eu, quando ele sentou do meu lado, falei assim, você veio me procurar, Renato? Aí ele virou para si, você sabe quem eu sou, Jimmy? Isso é claro que eu sei quem você é. Eu vi você na TV, Renato. Eu disse, o que você me viu fazendo na TV? Aí ele virou para mim, pois eu também lhe vi na TV. Por isso é que eu vi ele ver. E o que você me viu fazendo na TV, Renato? Jimmy, eu vi você na TV falando da fosfaetanolamina, a pílula que cura o câncer que eu criei. Aquela que deu aquela confusão de São Carlos, tiveram que pedir licença para produzir a pílula. Okay? Aí eu falei, mas Renato, eu não falei mal do seu produto. Eu não falo mal nem do mosquito que me morde, Renato. Eu mato ele. Eu disse, mas você falou uma coisa na TV que me chamou a atenção, Jimmy. Você disse na TV, eu acredito que a fosfaetanolamina tem condições de curar uma célula cancerígena. Mas quem criou a fosfaetanolamina esqueceu de um detalhe muito importante. O que tornou aquela célula cancerígena no corpo está no sangue. Jimmy, eu nunca considerei o sangue como a fonte da doença. Quem criou a fosfaetanolamina foi Renato Meneghello, não foi o Gilberto. O Renato Meneghello criou a fórmula e levou para o Gilberto e a família deles para produzirem a fosfaetanolamina. Os filhos do Gilberto mandaram o pai para o Fantástico. Agora nós vamos lavar burro e ganhar dinheiro. Fantástico, foi o Gilberto no Fantástico, virou no Fantástico e disse, quem fosse tomar fosfaetanolamina não precisaria mais fazer quimioterapia. O que aconteceu com o Gilberto? Morreu. Minha gente, a quimioterapia é o fluxo atual do financeiro. Um médico ganha 70% de uma quimio. Ok? Só para vocês terem uma ideia. Ou seja, morreu. Mas quem criou foi ele. Eu falei com ele, mas Renato, eu não falo mal do seu produto, por que você veio me ver? Aí ele virou para mim e falou assim, porque eu tenho glioblastoma multiforme grau 4 no sangue. Você foi o primeiro no mundo a ser curado desse câncer de mim. Eu vim lhe pedir ajuda. Fiz a análise do sangue dele, botei as coisas que ele precisava. Aí quando foi 4 meses depois, cada 4 meses eu estou de volta no Brasil, eu estava em Curitiba, ele veio me ver. Aí eu virei para ele e falei assim, então Renato, está fazendo tudo que eu te mandei? Aí ele engoliu seco e falou assim, essa semana eu saí um pouquinho da rotina. Você saiu da rotina? Não. Da minha rotina? Aí peguei a orelha dele e tossi. Mas tossi está doendo mesmo. Como se tosse a orelha de criança, peguei e tossi. Jimmy, está doendo, o que é isso? É para doer, Renato. Eu acho que você não entendeu nada até agora. Eu preciso da sua cura. Sabe por que eu preciso da sua cura, Renato? Porque você é um cientista. Você tem 5 doutorados médicos, 5 PhD, amigo. Mas se você ficar curado com a minha terapia, quem vai ficar famoso agora sou eu, não é mais você. Ok? Esse é o meu livro. Não somos o que comemos, somos o que não digerimos e assimilamos. Porque se você digerir, pode comer veneno que não morre. Digeriu. Vai sair nas fezes, na urina, na lágrima, no suor, no cabelo, na unha, vai sofrer a transformação da digestão. Na hora que não digeste, vai existir mutações. Quem produz o meu livro? Renato Meneghello, o criador da fosfaetanolamina. Aqui ele conta como ele conseguiu a cura. Depois vocês compram o livro, tá? Depois vocês compram o livro. O dinheiro do livro não é para mim, é para ajudar as pessoas que têm câncer que não têm condições financeiras de se curar. Ok? Dr. Renato Meneghello, neurologista, oncologista, neurologista com formação de medicina de trânsito, mestrado em bioengenharia, doutorado em ciências médicas da USP, química física do INTA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, diretor de pesquisa do Hospital Sírio-Libanês no Paraguai. E amigo do Dr. Jimmy. Agora tem que ficar famoso, né, meu gente? O homem que criou a pílula que cura o câncer, faz elogio desse para mim. Ele morreu quase 3 meses atrás, mas não morreu de câncer. Ele morreu de depressão. É meio complicado falar isso sobre a família, mas ele morreu de depressão. Ele se trancou no quarto, começou a fumar e beber e acabou, esqueceu a vida para ele, isso daí, ok? A depressão mata, é um problema sério isso daí. Mas aí, com esse livro, quando ele fazia as lives deles, ele colocava a minha foto, bem grande, e disse, este é o homem, este é o homem, este é o homem.
Mataram ele também, né? Tudo foi uma coisa em cima da outra, porque ele fazia tanta propaganda de mim, incrível que pareça, ok? A gente vai fazendo as coisas como precisa fazer. Mas eu vou colocar um outro dia, bota lá. Pera. Lucas Maia, ok? Deixa eu mostrar uma coisa a vocês aqui. Ok. Isso aqui são os glóbulos vermelhos, hemácias, ok? Quando você não digere a proteína, você cria uma cola no plasma, as suas células vão nascendo e vão colando umas nas outras, deixam de receber a fonte da vida, que é o oxigênio, ok? A primeira coisa para vocês entenderem, por isso que no meu livro não somos os que comemos, somos os que não digerimos e assimilamos. Vou dar uma coisa para vocês agora. Quem é que bebe 2 litros de água por dia aqui, levanta o braço. Vai ter Alzheimer de qualquer forma. E já começou. Começa assim, ó. O que você falou mesmo? Eu estou querendo te falar uma coisa, não estou lembrando. A pasta de dente e o excesso de água é um problema sério para a humanidade. Nada em excesso é bom para o corpo. Nada. Ok? Se o seu corpo precisa de líquido, faz você sentir sede. Beba. Se precisa de alimento, faz você sentir fome. Coma. Se precisa de descanso, faz você sentir cansado. Descansa. Obedeça ao corpo. O corpo é quem dita as regras do jogo. É bem simples isso daí. Ok? Dou um exemplo para vocês entenderem como corresponde isso. Você pega um liquidificador, bota no espeto 2 laranjas, bota um pedacinho de aspargo, um pedacinho de pepino, um pedacinho de maçã, um pedacinho, bota 10 couve, bota 10 coisas verdes ali, tá? Bate e faz aquele suco verde gostoso, perfeito, não é mesmo? Você pensa que é perfeito. Você pensa que é. Não é. Presta atenção. Se você toma aquele copo de vitamina, ok? Se você arrotar na hora que tomou, está tudo em paz. É uma liberação de gases, nada mais. Se você arrotar 15 minutos depois que você tomou aquele copo, entre 15 minutos e 40 minutos, mais ou menos, você arrotar, você não vai arrotar o gosto de tudo aquilo que você tomou. Você vai arrotar o gosto daquilo que o corpo não quer. Seu metabolismo lá dentro separa e manda o arroto e o gostinho na boca. Eu dou sempre como exemplo o pepino. Você tomou 10 coisas verdes ali dentro, mas só arrotou só o gosto do pepino. O seu corpo lá dentro mandou, está sentindo esse gostinho aí? Não tem função biológica para mim. Não quero mais aqui. Mas disseram para você que o pepino é bom. Você continua comendo pepino, ok? E o corpo vai te mandando essa mensagem. Sério, interessante, arrotozinho de pepino, arrotozinho de pepino. Aí o corpo disse, olha, vamos fazer isso. Eu vou fazer uma coisa com você. Vou te dar outra mensagem, tá? Vou te dar uma coceirinha aí, ó. Acontece entre 15 minutos e meia hora depois que você tomou. Aí você tem uma coceirinha aqui, em algum lugar, se essa coceirinha vai acontecer, ok? Mas continua comendo pepino. Agora você arrota o pepino, ok? E está com as coceirinhas. Você não presta atenção, porque é uma coceirinha à toa, não é nada. É só uma coceirinha à toa. Mas continua comendo pepino. A coisa, vou te dar outra mensagem aí. Vou deixar os teus olhos turvos. Vou deixar os teus olhos turvos aí, ok? Aí entre 15 minutos e meia hora, você sente os seus olhos um pouquinho turvos, você enxerga os olhos, mas vai acontecer muito mais vezes. Mas você sempre, tudo em paz, tudo em paz. Nada está te chamando a atenção realmente. Agora o corpo está dizendo, já te dei 3 mensagens. Ok, você continua comendo pepino. Agora eu vou te dar uma ligeira tontura. Você vai ficar tonto. Entre 15 minutos e meia hora depois que comeu. Mas assim, às vezes uma tontura assim até gostosa, dá vontade de ir para a cama, uma coisa do gênero, né? Mas continua comendo pepino. Aqui eu pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma azia. Continua comendo pepino. Eu vou te dar afta. Continua comendo pepino. Eu vou te dar dor de cabeça. Continua comendo pepino. Chega um momento que o corpo cansa. Cansei, agora eu vou adoecer para você cuidar de mim. O corpo dita as regras do jogo o tempo inteiro. Presta atenção a ele. Ele manda as mensagens. Tudo acontece entre 15 minutos e meia hora depois. Depois que você comeu. Ok? Esse é o momento crucial que acontece, ok? Então, esse aqui, você quando não digere a proteína, por quê? O que faz não digerir a proteína? Primeiro, a pasta de dente. Segundo, beber quando come, beber durante a comida e depois. Você lava suas enzimas bucais. As enzimas bucais são necessárias para a digestão dos alimentos. Só existem 3 alimentos para o ser humano. Existem milhares de comida. 3 alimentos: proteína, gordura e açúcar. Seja o que for que você coma, tem a proteína, tem a gordura e tem o açúcar. Se você não tiver de comida em casa, mas tiver grama, pode comer, não vai morrer. Tem a proteína, tem a gordura e tem o açúcar. Tudo tem Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem jeito. Tudo é 3. Okay? Aliás, no meu livro tem um capítulo chamado Tudo é 3. Se prestar atenção na vida, a força é o 3. É o triângulo. Ok? Aqui, 15 anos. Esse menino de 15 anos.
Câncer de pâncreas. Quando você não digere a proteína, obviamente, as células vão colando umas nas outras. Isso aqui é um leucócito, isso aqui é uma célula branca, uma defesa, ok? Aqui em cima nós temos o câncer. É a infecção fungal. Nós somos micro-organismos que se transformam em bactérias, se transformam em fungos, se transformam em moldes, se transformam. Tudo é transformação dentro do ser humano. Se o ambiente interno estiver favorável, que eu vou mostrar a vocês aqui daqui a pouco, que é um ambiente favorável, essas transformações vão ocorrendo por um processo normal. Chega um momento em que o corpo não precisa transformar mais nada. O seu sistema linfático vai jogar para fora, nas fezes, na urina, na lágrima, no suor, no cabelo, na unha, vai ter que sair. No momento que não digere, vai para o sangue. Aqui vocês conseguem ver umas linhas no sangue? Aqui, ó, esse aqui é a fermentação fungal, essa aqui é a infecção fungal. Esse aqui é o momento mais crucial do câncer, tá? Bom, esse aqui, 15 anos, esse menino, me trouxeram ele, estava com a senhora, eu comecei com ela, o seu filho, ela falou assim, não é meu filho. Não é seu filho, não. E ela disse, sou sua tia dele. Ah, por que a mãe não está aqui? Ela está cuidando do outro filho. Cuidando do outro filho? Quantos anos tem o outro filho? Tem 13 anos. É autista? Está doente? Não, está aqui. Ok, eu achei bem interessante aquilo daí. Resultado, eu resolvi ir na casa dessa criança para conversar com a mãe dela. Porque tem um detalhe importante para vocês entenderem, tá? A pergunta que eu tenho sempre para a mãe, quando o filho tem até os 14 anos, é crucial. Quando você ficou grávida, você ficou feliz ou infeliz? A maioria diz infeliz. Chama-se rejeição uterina. Você vai transportar para a criança o seu discurso pessoal. Ok? Fui na casa dela, aí cheguei lá na casa dela, falei assim, e o seu marido, o que faz? Ela viu isso, aquele miserável, não quero saber dele. Ok, acabou, está tudo em paz. Aí eu perguntei para ela, tem fotografia da família aí, de todo mundo junto? Eu tinha uma percepção para investigar aquilo dali. Ela tem a fotografia ali. Aí quando eu olhei, o retrato do pai do garoto, o garoto era a cara do pai. A mãe não aceitava, era um garoto. Ela era infeliz com o garoto, porque ela olhava para o garoto e lembrava daquele miserável. Sentiu, não? É uma rejeição uterina, minha gente. É a conexão dela com ele. Ok? É um crime. Ok? O caso do Renato Meneghello, quem matou ele foi a mãe. Porque disse para ele, você é o pior médico do mundo. Não conseguiu se curar sozinho, não consegue me curar, por isso eu vou morrer. Para mim, isso aí foi quase que uma praga de mãe. Uma mãe não pode falar uma coisa dessa para o filho. Cheguei para o garoto e falei assim, você vive feliz na sua casa? Ele falou assim, sim. Você vive mais feliz aqui ou quando você está com a sua tia? Ah, com a minha tia. Tia, vem cá, eu e você agora. Levei ele para morar com você. Isso quer que eu leve? Você gostaria? Ele falou assim, claro. Se o senhor determinar, ela vai ter que aceitar. Aí eu fui lá falar para a mãe, né? Eu só falei com ela pessoalmente, eu falei assim, você não deixa o seu filho morar com a sua irmã um tempo? Ela disse, ah, pode ir. Sentiu, né? Na hora que ela dizia, pode ir. Ela não se sentia bem com o garoto dentro de casa. Porque lá na casa, ele é a cara daquele miserável. Que era o marido, ok? Começamos a fazer o tratamento desse garoto. Bota lá, maio, o próximo lá. Aqui, esse pontinho preto aqui é uma bactéria, tá? Porque aqui é só fotografia, ele não está se movendo, é claro. Tá vendo isso aqui, ó? É o câncer. A célula vermelha, ela carrega a fonte da vida, que é o oxigênio. Na realidade, ela não consegue encostar no núcleo dele. Porque se ela encostar no núcleo, ele morre. Porque a única coisa que vive dentro do ser humano sem oxigênio é o câncer. Tudo precisa do oxigênio. Aqui nós já tínhamos começado a separação de célula dele, ok? Aqui as células novas, recém-nascidas, eventualmente vai se colar as demais. E o garoto foi começando, e aqui está os mais fungos aqui em cima, bota lá em setembro. Aqui já está um sangue bem mais diferente, ainda com células coladas, com deficiência de vitamina B12, que a gente consegue ver as de baixo através das de cima. Mas ele aqui já tinha a T-cell. Está vendo isso aqui? Chama-se célula T. Célula assassina. É a melhor coisa dentro do ser humano. Esse aí é o ser vivo mais inteligente de todo o universo. A gente comete erro, essa daí nunca erra. Essa é a cura. Tem que ter essa célula, ok? As pessoas que têm câncer, estão doentes, com certeza está deficiente delas. Aí eu faço uma recomendação, que é ter elas em 24 horas. Em 24 horas é a coisa mais fácil que tem.
Não precisa tomar nenhum remédio. Faça autohemoterapia. Quem sabe que é autohemoterapia, levanta o braço. Parabéns. A autohemoterapia, em 24 horas, você cria mais defesas, por incrível que pareça. A autohemoterapia é tirar o sangue da veia e aplicar no músculo ou no bumbum. Em 24 horas, você cria defesa. É a coisa mais incrível. E não é uma coisa nova. É uma coisa que começou lá pelo 1913, 1914, coisa do gênero, ok? É bem interessante. O Dr. Luiz Moura, no Rio de Janeiro, foi um dos grandes desenvolvedores disso da hemoterapia. A hemoterapia é uma coisa muito boa. Como é que os fazendeiros curam a ferida da vaca? A mesma coisa. Exato, tira o sangue da vaca e taca nela mesmo. De burro, Em 24 horas, você cria defesa no seu corpo para combater qualquer doença. É bem simples. A vida é fácil, a gente complica. Ele não quer ouvir o que os médicos não querem que você saiba. Doutor, a hora que o senhor estava falando, eu estava pensando, eu queria perguntar a ele sobre a autoterapia. Não, mas sempre tranquilamente. Agora vai perguntar ao médico, doutor, eu posso fazer autohemoterapia? Não faça isso, uma loucura. Você bota germe dentro do seu corpo? Pois é. Porque na hora que tudo aquilo que. Quando você tira o sangue da veia, na seringa sai vírus, bactéria, parasita, fungos, câncer, sai tudo na seringa. Você pega e bota de volta. No momento que você bota de volta, o seu corpo cria as defesas necessárias, que é essa daqui, ó. Cria essa defesa necessária, ok? Agora, uma coisa importante, nunca fazer autohemoterapia com ozônio. Nunca fazer autoterapia com ozônio. Porque quando você tira o sangue da veia, na seringa sai vírus, bactérias, parasitas, sai tudo que é ruim. Se você misturar ozônio na seringa, matou tudo. Você não tem razão no seu corpo criar defesa contra aqueles germes que estão entrando, porque já entra tudo morto. Você, então, é só entender isso. Pode fazer ozonioterapia, mas nunca faça autohemoterapia com ozônio. E nunca fazer as duas no mesmo dia. Eu aconselho para vocês, tá? Não pode existir nenhuma doença. Ok? Esse sangue não pode existir nenhuma doença. E por incrível que pareça, vou fazer uma pergunta para vocês aqui agora. Quem é que tem mais de 80 anos aí? Levanta o braço. Só nós dois? Eu tenho 82. Tem muito garotão aí que não tem minha energia. O sangue está assim. Essa aqui é aquela célula que eu mostrei anteriormente, né? Essa de um núcleo, que é aqui célula, que é a célula assassina. O sangue limpo. Ainda tinha aqui uns sugos aqui, tudo e tal, mas o sangue estava limpo. Este momento, quando você respira, que você enche o pulmão de oxigênio, o coração moveu o sangue para o pulmão. As hemácias estão redondas, separadas individualmente, cada uma delas batem contra a parede do pulmão, recebem o oxigênio e está levando para o corpo inteiro. Esse é o trabalho. Você respirar o coração bom. Se o sangue estiver assim, não pode existir nenhum desconforto físico e a gente não envelhece cedo. Através da análise do sangue, eu descubro se o câncer, a pessoa vai ter câncer e a velhice. Acredite ou não. Quem é que tomou a vacina de Covid? Levanta o braço. Vou colocar uma posição para vocês. Lembra que eu falei sobre o Covid anteriormente? Que é o telefone? Foi o 5G do telefone que modificou geneticamente o vírus. Quem tomou a vacina? Quando surgiu o 6G do telefone, vai adoecer. Fica diferente agora, né? Está todo mundo triste agora. Mas não se preocupe. O Dr. Zolenko criou o antídoto para tirar o efeito da vacina. Meu conselho para vocês é tirem o efeito da vacina. Okay? Eu não vou dar meu telefone para todos vocês, senão vocês não vão parar de me chamar e nem vou ouvir hoje. Mas vocês depois, se você deixar com ele aqui as informações, tá vendo? Eu passo as informações de onde eu consegui o antídoto para tirar o efeito da vacina. Eu preciso de 5 minutos com ele vivo comigo. Uma furadinha, uma picadinha, uma furadinha de agulha de. Essa agulha de diabetes, mesma coisa, mas nem dói, comigo nem dói, porque eu tenho uma prática até mesmo para não doer, tá? Uma gotinha de sangue da ponta do seu dedo me diz a sua vida no momento em que você nasceu. Tudo que você adquiriu de bom não está mais aí não, foi embora. Tudo que você adquiriu de ruim, que o seu sistema linfático não colocou para fora, nas fezes, na urina, na lágrima, no suor, no cabelo, na unha, está guardado. A gente vê na hora. Não sou eu que vejo sozinho. Assim como vocês estão vendo ali, vira aquele sangue, na hora que eu furo o seu dedo, eu coloco no microscópio e transfiro a imagem do microscópio para a tela do computador. Okay? Então você vai ver comigo, eu vou lhe mostrar os inimigos, todos os inimigos. Okay? O pior inimigo não é o câncer, é a toxina das fezes. Vou explicar para vocês aqui agora. Você vai ao banheiro, as fezes saem, mas os resíduos ficam.
Num processo normal da vida, quando vier as novas fezes, joga aqueles resíduos antigos para fora e ficam os novos resíduos. Este é o corpo se limpando no processo normal. Mas se as suas células colarem, é porque você não está digerindo a proteína. Ok? Proteína é um dos alimentos. Proteína, gordura e açúcar. Ok? Ele está digerindo a proteína. Então o seu sangue está cheio de cola. Tudo em você está cheio de cola. O que acontece? Nosso corpo foi criado com 3 capacidades básicas. Limpar-se só, curar-se só e se adaptar. Ele precisa tirar essa cola. Então suas fezes saem com cola, sua urina sai com cola, seu suor sai com cola, tudo sai com cola. Esse resíduo de fezes que deveria só ficar encostado na parede inteira do ânus e do reto, não fica encostado, ela fica colada. Ela fermenta, fura o tecido e vai para o sangue. É a pior coisa dentro da gente. Ela é como se fosse radioativa, porque onde ela bate no corpo, ela queima uma cavidade, ela queima uma lacuna. Os fungos, os fungos fermentados e infeccionados se alojam ali dentro. Se ele se alojar hoje, você só vai saber que tem câncer daqui a 10 anos. O câncer não é de imediato. Ele leva 10 anos crescendo dentro do ser humano. Por isso é que ele é resistente. Porque ele cresce devagar. A árvore mais resistente é aquela que cresce mais devagar. Ou seja, então quando a gente faz a análise do sangue, uma gotinha de sangue da ponta do seu dedo me diz a sua vida, do momento em que você nasceu. Tudo que você adquiriu de bom, não está mais aí. Foi embora. Tudo que você adquiriu de ruim, que o seu sistema linfático não colocou para fora, nas fezes, na urina, na lágrima, no suor, no cabelo, na unha, está guardado. É o que a gente encontra na hora. E a coisa é bem simples, minha gente. Sangue se limpa. Eu estou aqui. Sangue se limpa. Levítico 17:11, 1885 anos antes de Cristo, 4.000 anos atrás, nem microscópio existia na época. Ok? A vida da carne está no sangue. Se o sangue estiver sujo, a carne apodrece. O apodrecimento da carne são as enfermidades. É só isso, nada mais. Sangue limpo. Eu assino embaixo. Não existe doença que fique no corpo. Limpe o seu sangue, arranje o seu tempo para limpar. Não tem que se fazer comigo, mas arranje um morfologista aí na praça mesmo que faça a terapia de limpeza. São poucos, tá? Eu já dei curso para 70 pessoas, entre médicos e terapeutas no Brasil, já dei curso para 70. Agora, dos 70, se 5 estiverem fazendo o que eu sugiro, é muito. Todos eles querem vender os produtos deles. Então não funciona. Ok? Então, a melhor coisa que tem é fazer com um morfologista, tá entendendo? Que entenda realmente de limpeza de sangue. Porque é um estudo de 50 anos de médicos americanos, franceses, alemães, japoneses, vieram para o Brasil, Belém, Rondônia, o Peru, para estudar ervas, para saber que tipo de ervas poderia limpar o sangue, na qual a indústria farmacêutica nunca quis tirar um remédio para tirar. Foi feito um dossiê dessa grossura. Foi colocado para a indústria farmacêutica. 50 anos de estudos. Ok? Esse dossiê desapareceu. Só uma pessoa teve acesso a esse dossiê, que foi o Dr. Lucas Smith, que me curou, que me ensinou tudo isso, e que foi encontrado morto dentro do carro. Também morreu. Ele formou 49. 49. Somos 6 vivos. 6 vivos dos 49. Ok? Sim, senhor. Ele já está com a gente. Eu não vou tentar dar 5 vezes aqui. Eu fui atropelado pelo carro do corpo de bombeiro 10h30 da noite. Sozinho dentro do meu carro, no estacionamento. O corpo de bombeiro foi embora. Me atropelou, bateu no meu carro e foi embora. Mas foi embora porque naquele momento Deus mandou 2 pessoas passarem ali e vieram me socorrer. Eu processei o corpo de bombeiro por $1 milhão. $1 milhão. Sabe quanto eu ganhei? 0. O juiz da corte que ia julgar o meu caso me chamou no chamber dele, no escritório dele. Eu fui na corte, no escritório dele. Eu sentei, ele recostou na cadeira dele, cruzou os braços e disse: "Você não acha que está ficando muito famoso?" Minha gente, não era uma questão de decisão ali, era só decisão a provar, porque eu estava parado, eu não estava disputando o tráfego. Eu estava parado no estacionamento, o carro do corpo bombeiro veio em cima de mim. Eu perdi uma causa, perdi $1 milhãozinho. A minha mulher perdeu o aborto, $1 milhão também, né? Mas olha, as análises do sangue é uma coisa simples, né? 2 minutos, se o seu sangue morrer em 2 minutos, eu sou obrigado a furar o seu dedinho outra vez. Ok? 5 minutos é suficiente para mim. Agora eu levo muito mais tempo com o paciente. Porque você precisa entender o que é que está acontecendo com cada uma daquelas coisas, como proceder para tirar elas de dentro. Ok? É bem simples, não tem segredo. Como eu disse para vocês, não é nada que venha da indústria farmacêutica. Nenhum remédio da indústria farmacêutica ajuda ninguém, por incrível que pareça. Ameniza, remedia, mas curar só o corpo.
Nenhum remédio do mundo tem condições de curar ninguém. O corpo sozinho se cura. Mas você só tem que dar a ele os elementos necessários. E o elemento necessário básico é um sangue limpo. Sangue limpo não tem doença que fique no corpo. Presta atenção para vocês entenderem. A Terra não é uma pedra no espaço. A Terra é uma célula viva. E nós estamos danificando essa célula viva. Nós estamos danificando com experiência de bomba atômica, é uma cratera, é uma ferida no chão. A gente queima a Amazônia, queima a Rondônia, queima a Califórnia, são os pelos da Terra que nós estamos queimando. A gente muda curso de rio, rios que vão para lá, agora rios vêm para cá, rios são veias na Terra. A gente tira petróleo do chão, é o sangue da Terra. A Terra, por ser uma célula viva, tem a mesma capacidade do nosso corpo, que é curar-se sozinha. Mas para que ela possa curar-se sozinha, ela vai criar suas próprias alternativas. Ela vai criar o fenômeno El Ninho da vida, depois criou outro fenômeno El Ninha. Nós temos esse último agora do Atlântico, chamado El Pato. Esses fenômenos que estão aí não saem mais da Terra, fazem parte da cura da Terra, da mudança do metabolismo da Terra. As crianças que nasceram de 3 anos para cá não são passíveis de pegar as mesmas doenças que nós somos passíveis de pegar com a mudança do metabolismo, porque elas já nasceram com um novo metabolismo, nós não. Nós vamos ter que ter essa nova adaptação. Que Deus criou o nosso corpo com 3 capacidades básicas: limpar-se só, curar-se só e se adaptar. A primeira pandemia do mundo foi isso aqui, ó, luz elétrica. O nosso corpo foi se adaptando. A todas as vezes que eles criam uma energia diferente, uma frequência diferente, que agora é o telefone, nós temos uma pandemia, nós temos um problema de saúde qualquer. A coisa é bem simples. Análise do sangue vivo, que é o que eu faço hoje. Se alguém tiver interesse, anota esse telefone aí, fala com ele ali, o Gustavo, tá entendendo? Marca, porque eu vou passar 2 dias aqui. Eu ainda tenho algumas vagas, não é? Não tem vaga para todo mundo, vou ser sincero. Ainda tem algumas vagas, tá? Ou seja, então fala com ele, tá entendendo? Marca com ele ali, quem for falar primeiro é que vai estar na fila ali, vai conseguir. Eu só vou passar 2 dias aqui. Porque daqui eu estou indo para o Rio, depois eu tenho que ir para Portugal, depois eu tenho que ir não sei para onde, depois não sei para onde, eu rodo ao mundo. Ano passado eu dormi 1 mês e meio na minha casa, só para vocês terem uma ideia. Ok? Eu falei para minha filha, o pai quer dormir 2 meses em casa esse ano. Ok? Eu, tá bom, pai, vou providenciar isso. Ela me chamou semana passada, você não vai dar para ficar 20 dias não, 2 meses não. Aí eu disse, por quê? Já estou com vocês ali ir para Portugal. Eu tenho 5 cidades em Portugal, os prefeitos da cidade lá estão querendo tudo que eu faça seminário para ajudar as pessoas lá. Tem muita gente em Portugal com cancro. Veja bem, aqui nós chamamos câncer, em Portugal chama-se cancro. Ok? Cancro para mim em português é doença venérea do homem. É doença venérea do homem, mas em Portugal para eles é o cancro. Okay? Então o básico é isso daí. Então se alguém tiver interesse, depois você conversa com o Gustavo ali para marcar isso daí. Outra coisa, vou dar um conselho agora para vocês. Primeiro, lembre, não beba muita água, obedeça ao seu corpo. Se ele precisa de líquido, faz você sentir sede. Se ele precisa de alimento, faz você sentir fome. Se ele precisa de descanso, faz você sentir cansado. Ok? Nada em excesso é bom para o ser humano. Nada. Aliás, só tem uma coisa boa em excesso, só uma: sexo. Estou brincando, mas tem isso aí, tudo tem esse parâmetro de equilíbrio também. Tudo, a vida é equilíbrio, a vida toda é equilíbrio, isso daí, tá? Então eu tenho um conselho para dar para vocês. Se nós tivermos tempo para cuidar da saúde agora, vamos ter que arranjar tempo para cuidar da doença depois. Não arrisque. Não deixe seu inimigo se alojar dentro de vocês. Não tem que ser comigo, mas faça com outros aí, outras pessoas. Faça a sua análise do sangue, descubra as anomalias que estão dentro do sangue, tire as anomalias, porque o sangue se limpa. Sangue se limpa. Não esquente a cabeça. Toxinas, bactérias, vírus, parasitas, tudo isso sai do sangue. Tudo sai do sangue. Tá bom? 2 coisas você fez com ele. Que foi, mãe? Você mostrou para ele que você não tem medo dele. E a segunda, mãe, a principal, você ensinou ele a tratar você. A gente ensina as pessoas a tratar a gente. Se a pessoa lhe maltrata é porque você permite. Se a mensagem serviu para alguém, dê graças a Deus. Mas a gente não pode permitir ninguém tratar a gente mal. A gente tem que ensinar as pessoas a tratar a gente. Isso aí foi uma das grandes lições da minha vida. E de lá para cá eu aprendi. Aperta a mão, não faça mais isso. Mas funciona mesmo, tá? Então vem a mensagem agora para vocês mais uma vez. Se não tivermos tempo para cuidar da saúde agora, vamos ter que arranjar tempo para cuidar da doença depois. Então não arrisque. Cuide da sua saúde agora, tá bom? Obrigado a vocês.